Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos iniciando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Você que chegou em nosso canal e está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Não é inscrito, já se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, seu gostei, compartilhe com mais alguém. Assim fazendo, a plataforma vai compreender que o nosso conteúdo é relevante, de fato é, por si só vai recomendar para mais pessoas. Você que já faz parte da nossa família de mais de 315 mil inscritos, muito obrigado por você fazer essa programação toda especial acontecer, até porque esse podcast acontece para você, por você e para mais ninguém. Todas as semanas recebemos a esta mesa convidados especiais. Hoje não é diferente, porque eu tenho a alegria de receber aqui para um tempo de comunhão, para um tempo de conversa e compartilhar de experiências um irmão em Cristo, um jovem que tem um depósito extraordinário de Deus para compartilhar com esta geração e tem atuado como vereador, legislador do município ou cidade, a nossa capital no estado do Paraná, Curitiba. Estou falando do Guilherme Kilter. Gui, seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast. Obrigado, pastor. Uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Uma grande alegria poder recebê-lo aqui à mesa do Eu Acredito Podcast. E está preparado, né? Claro, sempre. Nasci pronto. Vamos para cima? Vamos lá. Manda bala. Hoje, a maioria das pessoas lhe conhece pela sua atuação como vereador, mas Sim. talvez as pessoas conheçam um pouco a respeito do Gui como pessoa, como ser humano. Como é que Sim. você se identifica? Já ia fazer uma piada de... Manda lá, ué. Não, olha, eu sou Guilherme, né? Meu nome de nascimento, que eu mantenho até hoje. Minha família veio de São Paulo. Eu vim para cá com 2 anos, então me considero praticamente curitibano de criação, né? Nasci em uma família cristã, em um berço evangélico. Meus tios, primos, todos pastores. Tive meu encontro pessoal com Deus mesmo aos 16 anos de idade, no retiro da juventude. A gente pode até depois falar um pouco mais sobre isso. E dali comecei a seguir a vida, né? Sou formado em Relações Internacionais. Comecei a me envolver na igreja depois como líder de jovens, líder de célula, pequenos grupos e tudo mais. Me formei na área de Relações Internacionais, comecei a trabalhar com marketing. Depois de um tempo entrei para política. E agora estou como vereador. Saí candidato, ganhei a eleição aqui, graças ao povo curitibano aí que me escolheu. Então tenho essa honra de também representar agora o pessoal na Câmara Municipal de Curitiba. É uma grande honra para mim, não imaginava que isso fosse acontecer. Não venho de família política, não tenho amigos políticos, nada. Então fui aprendendo, entendendo como fazer, o que era, me capacitando, estudando. E agora estamos aqui. Mas o meu propósito continua o mesmo, minha missão continua a mesma. Espalhar o evangelho, continuar fazendo o reino crescer, independente de onde a gente está, e se manter bem posicionado para ser luz em todos os lugares. Né? Perfeito. É o vereador mais novo. Sou o vereador mais novo dessa legislatura. Dessa legislatura, mas já teve mais novo que Teve. você? Na história já teve 3 mais novos que eu. Né? Alguns que assumiram com 18, aí fica difícil competir, que vem de família política e tudo mais. Mas teve alguns mais novos, com 21, 20 e poucos. Eu tenho 23, sou o mais novo dessa legislatura. Tem outra vereadora lá na Câmara que também tem 24, mas de forma geral é uma Câmara muito mais nova do que a gente teve na última, né, ou nos últimos mandatos. A média de idade caiu aí quase 10 anos, então a gente tem bastante gente nova mesmo querendo trabalhar e fazer as coisas acontecer, o que eu acho positivo. Né? Eventualmente as gerações precisam ter a sua continuidade, colocar gente nova lá, e que é um pouco do que o eleitor escolheu. Né? A gente não está lá porque só a gente quer, a gente está lá porque a população quis. Então, acho que isso significa muito dessa renovação que a própria cidade de Curitiba está sofrendo. Você não foi o mais bem votado, mas chegou perto, né? Fui segundo mais bem votado. Perdi para o Jasson, que está na televisão, já tem mais tempo que eu tenho de idade. Mas ele é um cara muito bom, a gente conversa bastante. Tem uma parceria boa. Mas fui o segundo mais votado, para minha surpresa, numa primeira eleição, com a idade que eu tenho, com todas as características. Acho que foi um resultado muito, muito expressivo, assim. Deus abençoou de fato. Foram 16.664 votos. Então, de fato uma votação bem expressiva, assim. Quase 2% dos eleitores da cidade. Então, a gente conseguiu trazer isso, dar essa cara para a campanha. O pessoal acreditou, gostou, votou. E agora estamos aqui para poder representar e fazer as coisas acontecerem. A política para você é um propósito de vida ou foi um chamado? Olha, pastor, a política, eu nunca me imaginei nessa área, sendo bem sincero. Eu estava trabalhando na área do marketing. Depois que eu fiz o curso de Relações Internacionais, eu entrei no curso com a ideia de ser diplomata.
No curso eu vi que as coisas não eram bem assim, você passava 2 anos em cada país, demorava muito tempo para abrir concurso, era uma incerteza muito grande. Eu falei, melhor não, quero construir minha família, ficar aqui no Brasil e tal. E descobri o marketing, porque daí a gente teve a pandemia, metade do meu curso fiz na pandemia, online, EAD. E aí em casa comecei a estudar as possibilidades e descobri o marketing digital. Então comecei a estudar sobre isso, comecei a me capacitar, comecei a trabalhar, fui trabalhar numa agência de marketing, comecei a atender empresas aqui de Curitiba, diferentes setores, aprendi tráfego pago, estratégia digital, mídias sociais, redes sociais, criação de conteúdo. E Deus colocou muito forte no meu coração o propósito de criar conteúdo cristão. Eu queria criar conteúdo para vender, para ganhar dinheiro, normal, natural, sobreviver. Mas Deus, quando eu orei sobre isso, Deus falou, não, eu quero que você crie conteúdo cristão. Então, falei, tá bom, Deus, vou criar sem intenção de ganhar dinheiro, nada, mas para falar da palavra. Comecei, fiquei uns 2, 3 anos fazendo conteúdo cristão, produzindo. Nesse meio tempo, trabalhei na agência de marketing, depois de 1 ano e meio, 2 na agência, fui trabalhar na minha igreja. E ali eu me encontrei, né? Porque eu já fazia conteúdo cristão, cresci na minha igreja, na PIB, que é aqui a Igreja Batista de Curitiba. Estava com as pessoas que eu gostava, que eu cresci, que eu estava junto, fazendo o que eu gostava, que era marketing, comunicação. Falei, pronto, acho que aqui eu vou ficar um bom tempo da minha vida, não pretendo sair, não. Me achei, gostava do trabalho. E aí, um ano e meio trabalhando na igreja, recebo uma mensagem do Deltan Dallagnol, que foi nosso deputado federal aqui no Paraná, procurador de Lava Jato e tudo mais. Mandou mensagem, falou, cara, vi teu conteúdo, estão caçando meu mandato e tal, mas a gente precisa de gente nova para renovar, para fazer uma mudança, quero você comigo, vem para política, ser candidato e tal. Aí eu vi saindo do culto de jovens na fila do McDonald's com meus amigos, sabe? Eu falei, cara, o que é isso aqui, né? Não costumo receber essas mensagens e tal. E ali eu comecei a conversar com o Deltan, orar sobre isso, pensar nessa possibilidade. Deus me deu algumas confirmações nesse sentido. Falei com os meus pais, falei com os meus pastores, entendi que de fato era um caminho a seguir. Eu estava muito revoltado. Eu acredito que o nosso propósito também tem muito a ver com aquilo que nos move, aquilo que nos revolta. E eu acompanhava a política e depois da eleição, com a eleição do Lula, com a cassação do Deltan, tudo que o STF vem fazendo, Alexandre de Moraes, isso gerava em mim uma indignação. E essa indignação eu encontrei um reduto aqui e Deus me deu uma palavra, um discernimento muito claro de que era esse o caminho. Falei, Deltan, não sei sobre me candidatar, acho que é muito para frente, mas eu topo começar a trabalhar aí contigo. No começo eu comecei a trabalhar voluntariamente com ele, porque ele tinha perdido o gabinete, então não tinha nem como me pagar. Depois, achamos um jeito, comecei a trabalhar também com o deputado estadual Fábio Oliveira, nas redes sociais, marketing e tudo mais. E ali fui aprendendo, porque quando você entra na política é diferente. Uma coisa é você acompanhar de fora, minha família já era relativamente politizada, me falava o que acontecia, a gente tinha uma manifestação ou outra, mas uma coisa é ler notícia, outra coisa é participar do que está acontecendo. Sim. Você conhece pessoas, vê os grupos, quem é quem gosta do quê, quem não gosta de alguém e tal. E eu fui aprendendo isso. E, claro, comecei a estudar política pública, baseada em evidência, tudo isso que a gente sabe que precisa para fazer um bom mandato, um bom trabalho. E aí, trabalhando com ele, a gente se filiou no Partido Novo, entendi que era o melhor caminho, a gente também pode falar sobre isso. E entendi que eu, de fato, deveria me candidatar quando eu comecei a olhar aqui para a Câmara de Vereadores, para os representantes que a gente tinha, e não me vi representado por nenhum deles. Porque eu era muito novo, a maioria já estava há muito tempo na Câmara, com muitos mandatos. Alguns tinham pautas mais cristãs, pautas mais à direita, mais conservadoras, mas o mandato em si não era muito técnico, não tinha entregas muito significativas. Por outro lado, tinha gente que entregava muito bem, mas que não tinha essas pautas. Eu falei, acho que eu não me sinto representado nessa Câmara, de fato o melhor caminho é me candidatar. Então peguei toda essa bagagem que eu consegui aprender com ele, com os deputados e tudo mais, com o nosso grupo político, todo o chamado que Deus me deu, esse entendimento, essa indignação, tudo, catalisei, me candidatei. E foi um desafio enorme. Nunca tinha feito isso, nunca tinha trabalhado em campanha, nunca tinha sido assessor de ninguém antes. Trabalhei a primeira vez com o Deltan e tal. Então, foi uma experiência muito interessante. Eu aprendi muito, trabalhei muito e conseguimos um resultado, né? Eu fui o segundo mais votado. Curitiba gostou do projeto, aprovou, votou. E agora a gente está aqui para poder dar uma resposta a isso e representar. Mas nunca imaginei que fosse acontecer, não estava nos meus planos. Se não fosse uma convocação divina aí, né, usando também um pouco do Deltan para isso, acho que nunca teria acontecido. Mas Deus sabe o que faz, né? Hoje você é feliz vivendo
Com certeza. Eu acho que a gente é muito feliz quando está no centro da vontade de Deus, Fábio. E, por exemplo, eu digo que em vários momentos da minha vida Deus me orientou para um caminho que eu não imaginava ir. Então, na Faculdade de Relações Internacionais, ele me orientou para começar esse caminho do marketing, começar a criar conteúdo cristão nas redes sociais, ir trabalhar na agência, ir trabalhar na minha igreja. E em cada um desses momentos eu fui aprendendo alguma coisa que me é útil hoje. Então, se eu não soubesse redes sociais, não soubesse estratégia, não soubesse conteúdo, dificilmente conseguiria comunicar do jeito que eu comunico hoje com o eleitorado, com o público nas redes e tudo mais. Ou dificilmente conseguiria chegar em uma campanha de forma mais competitiva. Se eu não fosse conhecendo as pessoas da cidade ao longo do caminho, com a empresa, tudo, também dificilmente conseguiria as aberturas que eu tive durante a campanha. Então, eu acredito que Deus, ele vai, quando nós deixamos nossa vida na mão de Deus, ele vai tocando como uma orquestra. E a gente não sabe como começa, para onde vai. A própria palavra fala, né? Que é como o vento do Espírito. A gente não sabe de onde vem nem para onde vai, mas se nossa vida está na mão dele, a gente pode confiar. E em todo momento, eu mesmo precisando tomar escolhas difíceis, no começo, para mim, eu era muito tímido. Foi muito difícil pegar uma câmera e gravar e começar a criar conteúdo. Foi uma dificuldade tremenda. O primeiro dia eu demorei 3 dias. O primeiro vídeo eu demorei 3 dias para gravar. Errava, cortava e mudava, e no roteiro, e meu Deus do céu. Então foi um aprendizado lá atrás, na época foi uma mudança grande para mim. Me candidatar ainda, nossa, se me falasse naquela época que eu me candidatava, eu falava, nunca, não tem chance nenhuma. Então, Deus, ele foi tocando as coisas de um jeito que tudo combinasse perfeitamente nisso. E, de fato, é isso que acontece quando a nossa vida não pertence mais a nós, né? E não tem nenhum lugar melhor para a gente estar do que no centro da vontade de Deus. Então, você acredita você acredita que hoje você está vivendo aquilo mesmo que Deus quer que você viva? Sim. É claro que na política a gente tem muitos desafios, né? E eu vejo muita gente, até cristãos, que olha e fala, putz, mas não tem esperança nenhuma, não vai dar certo, o país vai dar errado, a gente não dá. Eu falo, cara, a tua esperança está em cargos, está em pessoas, está em políticos ou está em Deus? Da onde vem? Qual que é a tua fonte de esperança? Deus pode transformar a nação, Deus pode nos avivar, Deus pode fazer as coisas acontecerem. É claro, ele usa pessoas. Então a gente precisa de pessoas melhores para estar lá, para nos representar, para fazer a diferença, para ser luz lá. Mas se a gente perder a esperança, o país vai acabar, não tem como. A gente precisa construir um país melhor para as futuras gerações. E é por isso que eu estou aqui. Eu sei que a coisa está difícil, eu sei que a coisa está ruim. Eu sei que muitos processos que eu começo, projetos que eu faço, podem não dar em nada, mas se eu não começar, não vai ter. Então precisa fazer, precisa acontecer. Por mais que um ou outro dê certo e a maioria dê errado, pelo menos um ou outro deu certo que antes não daria. Então eu tento manter essa visão, não otimista eu diria, mas manter a esperança viva, para que a transformação aconteça. A própria palavra fala da gente perseverar e, através disso, da fé, vem as obras. Então, eu acredito que nessa perseverança que as nossas referências de fé tiveram seus frutos, tiveram suas conquistas, viram as promessas acontecendo. Abraão, Davi, diversas figuras na Bíblia que, poxa, perseveraram na promessa, perseveraram naquilo que Deus tinha para elas e conseguiram ver o fruto disso acontecendo. Então, eu vejo que, sim, existem dificuldades, existem muitas barreiras, a política é um ambiente muito difícil, tem muita gente ruim, é um ambiente corruptível, sim, mas se não tiver gente lá para mudar, as coisas não vão acontecer. Então, eu me sinto muito feliz nisso. É cansativo, é o dia todo, não para, é responder gente toda hora, é postar vídeo, gravar, enfim, toda hora voltar projeto, analisar pauta, etc. Mas eu gosto, eu sinto que eu estou onde eu deveria estar e eu estou representando quem precisa. Estou dando voz para quem antes talvez não tinha voz, estou lutando por pautas que antes talvez estavam largadas lá no canto. Então a gente consegue pegar e defender o que a gente acredita com coragem. Fé e Deus geralmente são palavras usadas por políticos apenas para agradar o público, para alimentar esperanças e até para manipular as pessoas. Sim. Mas você, quando fala em fé, quando se fala em Deus, essa é a sua essência, é aquilo que você carrega mesmo, né? Sim, com certeza. Eu não sou um político cristão, eu sou um cristão que está na política. E eu digo, o meu mandato não é meu, está nas mãos de Deus. Pode ser que hoje é isso que Deus tem para mim, amanhã pode ser que não, pode ser que eu vá para outra área, que eu faça outra coisa. Por mim, tudo bem. Eu não estou aqui por amor ao cargo, eu não estou aqui pelo que eu tenho a ganhar, o que eu tenho a perder. Nunca foi por isso, nunca será. Então, isso é quem eu sou. Eu nasci nesse ambiente, cresci nisso, fui educado nisso, tive meu encontro pessoal e real com Jesus, tenho o meu relacionamento com Ele acima de todas as coisas. Então, não tenho problema nenhum em falar isso, em declarar isso. Tem muita gente que não entende, às vezes, o que é a laicidade. Não, porque o Estado é laico. As pessoas não entendem o que é o Estado laico. No Brasil, o Estado laico significa um Estado que não tem uma religião oficial.
Ou seja, a gente não vai ter um Estado católico, um Estado batista, um Estado assembleiano, um Estado espírita. Não, o Estado é laico. Os políticos não. Os políticos representam uma parcela da sociedade. Então é natural que a maioria dos políticos seja cristão. Está lá escrito na Constituição. Você pega a primeira página da Constituição, declara as bênçãos de Deus sobre o Brasil e tudo mais. É natural. Antes de começar toda a sessão na Câmara, está lá no regimento que o presidente tem que falar, declara aberta sessão sobre as bênçãos de Deus. E aí? Isso é um Estado laico? Sim, porque a maioria da população acredita nisso, tem essa fé, então se sente representado nisso. E quando os políticos, os constituintes escreveram a Constituição, eles também estavam representando essa população lá, e nem por isso fere a laicidade. Então, é natural que a gente leve as nossas crenças para o embate político, para o campo do debate público, das políticas públicas. Isso é natural que esteja presente e até saudável. Não tem como eu falar que eu sou 100% neutro. Não existe alguém 100% neutro. Eu venho do contexto, tenho uma formação, acredito em uma coisa, em uma ideia, e eu vou defender isso. A gente tem que tomar cuidado com quem diz que é 100% neutro, que não acredita em nada. Porque Sim. Não acreditar em nada também é acreditar em alguma coisa. Então, para você, nada presta. Né? Não tem, é um posicionamento, né? Você é a sua ideologia, você é o seu próprio Deus, acaba sendo uma própria idolatria. Então, a gente também tem que ter isso em consideração quando a gente está no debate público, mas, para mim, a fé não é uma forma de manipular ninguém, de forma nenhuma. Né? Condeno quem faz isso. E eu acho que também a população está percebendo quem faz isso, sabe, pastor? Sim. O pessoal não engole mais o político que se diz cristão, mas que vai lá e depois traz esposa, ou que vai lá e rouba dinheiro, que vai lá e não vota contra pautas nossas. Isso tem ficado cada vez mais claro até por causa das redes sociais. Então o pessoal tem sentido, tem percebido, e isso agora cabe ao público analisar. Né? Eu acho que a gente teve uma renovação muito grande também nesse sentido nas eleições, na Câmara de Deputados, na Câmara de Vereadores. Então, eu acredito que cada vez mais isso vai ficar mais transparente e a gente vai conseguir ver quem é quem. Tem como diferenciar um político cristão de um cristão político? Essa é uma boa pergunta, nunca tinha pensado nisso. Eu acredito que sim, porque o cristão que está na política, ele coloca a sua fé acima do mandato, acima do que ele tem a ganhar, acima de todas as coisas. Um político que usa do cristianismo, que usa da palavra, usa da fé, ele usa disso aqui para obter mais vantagens aqui. Então, por exemplo, a partir do momento que tem uma pauta que o meu partido, ou que o meu grupo, ou que a base quer que eu vote, que eu sei que fere os princípios cristãos, eu estou 100% pronto a abandonar o grupo para manter a fidelidade à palavra. O político que usa do cristianismo, não. Ele vai querer usar, distorcer a palavra ou de algum jeito ignorar esse público para votar ali e conseguir a vantagem política. Isso é um exemplo, mas dá para a gente aplicar de diferentes formas. É o cara que se diz cristão, vai na igreja pedir voto e depois da eleição some, nunca mais aparece lá, porque a fé dele era para ganhar a eleição, não é uma fé para congregar em uma igreja específica. E eu ouvi muito isso durante a campanha, sabe, pastor? Sim, há bastante. Né? Nossa, político tal, falava que era da nossa igreja, pediu voto, a gente votou nele, ele se elegeu e nunca mais veio na nossa igreja. E tudo bem, eu sou cristão, eu pertenço, eu sou membro de uma igreja, é natural que eu vá em outras igrejas, a gente conhece muita gente e tal, mas eu vou continuar membro do corpo. A gente entende que a igreja é o corpo de Cristo, então eu tenho que continuar sendo membro. Eu participo, eu vou no culto, eu estou num pequeno grupo, essas coisas acontecem. Então, a gente tem que analisar os frutos. A palavra fala que a gente analisa a árvore pelos frutos. Qual que é o fruto daquele político? Será que ele está ligado a uma comunidade de fé? Será que ele de fato presta contas a alguém? Será que ele de fato defende as pautas que ele está falando? Veja as votações, veja o que esse cara faz, veja a vida pessoal dele. Tem muita gente que fala, não dá para misturar a vida pessoal com... E de fato, eu acho que do jeito que está hoje, está tão ruim, que se tem um cara que defende as pautas que a gente acredita, mas tem uma vida ruim, tudo bem, melhor ele do que um cara ruim que não defende nada do que a gente acredita. Mas ainda assim, se a gente quiser saber quem é de verdade e quem não é, analise a vida pessoal, as atitudes, o que cada um faz, que com certeza vai revelar muita coisa. Os frutos não mentem, né? É verdade. O cristão, ele passou por 3 fases, né? Ele tem passado essas 3 fases. Primeira fase, quando ele era perseguido. Segunda fase, quando ele começou a ser respeitado. E agora nós estamos vivendo a terceira fase de descredibilizar. Maioria, né? Ou de descrédito pelo fato de muitos pregar moral e serem imorais. Então, quando você fala, eu sou um cristão político, isso é benéfico ou prejudicial para você? Pastor, eu nunca parei para pensar isso. Sinceramente, não é uma avaliação que eu faço. Porque
eu tô na política por esses princípios. Eu não, em nenhum momento deixei de defender. Minha principal pauta na campanha foi a defesa da família, os nossos valores como cristãos e tudo mais. Então, assim, se é benéfico ou não, eu acredito que é benéfico porque a maior parte da população também acredita nisso. Se eu me declarasse de outra, sei lá, do candomblé, ia ter uma parcela muito pequena que votaria ou que acredita. Então, eleitoralmente, não, acho que não faz sentido ser positivo. Mas aí tem toda a outra parte, né? Porque a gente teve 1.200 candidatos a vereador aqui em Curitiba. Veja quantos se declararam cristãos e quantos de fato participavam ou se engajavam nisso e tudo mais. Então, esse filtro ele é natural. O público percebe, o eleitor percebe quando é de verdade, quando não é, quando é um discurso pronto. E as redes sociais mostram muito isso. Antes era muito comum. Tinha a bancada evangélica, aí tem o cara que vai lá, pega o discurso, usa a Bíblia, tal, não sei o quê, faz uma propaganda na TV, beleza, acabou. Você não vê mais o cara. Você só vê ele ali na TV, só vê ele ali no plenário, votando. Nas redes sociais não. Acabou a discussão no plenário, acabou a participação na TV, eu consigo ver o que o cara está postando, o cara está comentando, como que está a vida dele fora ali e tal, no dia a dia. Então isso acaba por trazer muito dessa realidade. Então, de certa forma, claro, ser cristão é uma vida de sacrifício, né? A gente abre mão de muita coisa, a gente não está pelo que tem a ganhar, a gente já entregou a nossa vida na mão de Deus. Então, o sacrifício do cristão é sempre existente. É ser diferente e fazer a diferença onde quer que estiver, ser né? diferente. Ser diferente implica em perder algumas coisas. O próprio Cristo fala, se você quiser ganhar a sua vida, você tem de perdê-la. E às vezes eu tenho que abrir mão de coisas que eu sei que eu estou perdendo porque eu sou cristão, eu fiz esse sacrifício e tudo bem. E, na minha visão, eu estou ganhando, porque eu estou ganhando a vida eterna, porque eu estou ganhando, enfim, uma herança lá no céu. Então, por mim, isso não é uma perda. Para algumas pessoas é uma perda, para mim não. Então, acho que a gente precisa avaliar isso da ótica certa. Em todos os departamentos, o cristão ele vai ser provado. Sim. Ele vai ter a sua fé provada e também ele vai passar por tentações para provar, de fato, os seus princípios e também os seus valores. E a política, muitas pessoas geralmente atribuem a política como um lugar de corrupção. Sim. E antigamente havia até pregações contra o crente se envolver ou entrar na política, dizendo que a política corrompe. De fato é assim? Você já foi tentado para ter os seus princípios e valores envergonhados mediante as tentações? Pastor, eu digo, depende muito do lugar. Tem cidades que mais que sim, tem cidades, como eu estou falando da esfera municipal, na Câmara Federal, com certeza existe uma maioria que faz uso de meios errados. Ok. Falando de Curitiba, que é a realidade que eu convivo, que eu conheço, é muito pouco. Existe, mas não é desse jeito que falam, de nossa, você vai entrar e vão te oferecer uma mala de dinheiro para você fechar uma licitação com não sei quem. Não é assim. Ainda mais quando você é posicionado. O pessoal sabe que eu acredito, que eu defendo. Então não chega nem oferta, sinceramente. Passa longe. Nunca chegaram para me falar, se você fizer assim, você pode ter uma recompensa. Nunca. Nem ofereceram. Então, nesse sentido, eu acho que as pessoas acabam demonizando um pouco mais do que realmente é. Se você é bem posicionado, se você defende aquilo que você acredita, se você não é hipócrita de falar uma coisa e defender outra, a política, os políticos percebem. Quando a palavra diz para a gente ter a inocência da pomba, a sagacidade da serpente, isso é uma realidade no meio político, porque tem muita serpente. E a serpente fareja quando você é de verdade, não é. Então, se eu fosse mentiroso de falar que eu defendo uma coisa e de fato não defendo, com certeza chegariam aos propósitos, o pessoal perceberia e tudo mais. Mas não é assim. Eu sei que essa não é uma realidade da maioria das pessoas, né? Que não é tão posicionada assim e tudo mais. Então, sim, existe corrupção, existe gente que faz uso de meios indevidos e tudo mais. Mas eu acredito que a gente está passando por uma transformação grande. Existe, na política tem, dá para dizer que internamente tem aquilo que a gente sabe, né? Ouve falar, fulano faz isso, fulano faz assado. Ok, ouvi. Chega a informação. E tem o que é oficial. Fulano foi processado, condenado, né, tal, exonerado. Aí já é outra situação. Aqui em Curitiba, essa segunda situação quase que não ocorre. É muito mais essa primeira, de ouvir falar, de tal. Só que é até delicado. Porque são os boatos, né? São boatos. Então pode ser verdade, como pode não ser. Eu não tenho como basear aquela pessoa em um boato. Então, de qualquer forma, eu digo que a política é você conversar com os diferentes pela pauta comum. Não importa se o cara é de direita, de esquerda, corrupto ou não é. Se ele está defendendo uma pauta que eu acredito, eu estou contigo.
nesse assunto, nesse específico, eu posso discordar em 96% com você, 99%. Se nesse assunto a gente converge, eu vou sentar na mesa, vou conversar com você, a gente vai concordar nisso e não tenho problema nenhum. Agora, se a gente diverge, naturalmente vamos divergir. E acho que a melhor política ela é feita assim, ela é feita baseada em ideias, em princípios, em atitudes, em ações, não em pessoas. Então é muito comum a gente cair, é muito fácil a gente cair nessa vala de cancelar uma pessoa específica ou outra. Não, meu amigo, se você fez ações, se você tomou atitudes que são condenáveis, eu vou condenar as suas atitudes. Se você não tomou, então não tem nenhum motivo para eu ir atrás de você ou te cancelar, qualquer coisa nesse sentido. Então, acho que a gente tem que ter a sabedoria nesse sentido, a inocência da pomba, a sagacidade da serpente, para conseguir tocar e ser bem posicionado nesse meio também. Falando-se de um cristão político hoje, como você se identifica? Um cristão político, qual é o maior desafio dentre a sua atuação como político hoje em Curitiba? A gente tem alguns desafios, né? Tem os desafios na esfera municipal, das políticas públicas. Na ótica de um cristão, é interessante a gente avaliar dessa maneira, né? Eu acho que talvez o grande desafio seja trazer o cristão para dentro da política. E eu explico. É natural a gente, como cristãos, ver o que está acontecendo, acompanhar as redes sociais, tudo. Mas tem muita gente que prefere não ver, que prefere não se informar, que prefere se basear nas informações que chegam, ou em sentimentos, emoções. Gosto de fulano, gosto de ciclano, então não quero nem saber. Eu acho que falta uma maturidade para nós, enquanto igreja, de forma geral, para os cristãos, se educarem um pouco mais nesse sentido. Então, buscar entender quais são os projetos, as políticas públicas, quem é quem, o que defende, o que não defende. Isso eu tenho percebido que está melhorando muito mais do que já foi em outras épocas, algum tempo atrás, mas ainda poderia ser melhor. A gente como evangélicos, estamos crescendo muito. Segundo o IBGE, vai superar o número de católicos no Brasil em 5 ou 10 anos, se eu não me engano. Então, a gente tem que ter esse zelo também de, poxa, beleza, somos evangélicos, acreditamos nisso, naquilo tal, mas na política, será que eu tenho maturidade para esse debate? O que eu tenho as informações, eu sei o que está acontecendo. Era natural chegar na campanha, na igreja e falar, sou candidato a vereador. Mas o que o vereador faz? Qual que é a diferença de vereador e deputado? Cara, tipo assim, ok, você não é da área, mas isso é básico, né? É civilidade, assim, acho que essa educação, esse ensino falta um pouco nas igrejas. Por muito tempo, como você falou, se demonizou muito a política, e aí se demonizou no sentido de tirar completamente da igreja. Não vamos nem falar sobre esse assunto. Mas, cara, e se estão votando pautas importantes para nós lá, estão falando do aborto, estão falando de descriminalizar drogas, está acontecendo loucura lá no Congresso e a gente não pode falar disso. Então, eu acho que é necessário, e aí, claro, entra numa educação muito de cosmovisão. O que é a cosmovisão? É a visão com que a gente interpreta o mundo, os nossos óculos, que a gente enxerga o mundo. E é claro, através da palavra. Então, o que a palavra diz sobre esse assunto? O que a palavra diz sobre política? O que a palavra diz sobre me posicionar, sobre diferentes temas? Eu acho que a gente precisa trazer a igreja para dentro dessa realidade, ensinar, não necessariamente a política partidária, não é disso que eu estou falando. Você não precisa estar em algum partido político, você não precisa estar afiliado a nada, você precisa saber o que está acontecendo ao teu redor. A igreja também ela é voltada para a cidade. A gente precisa trazer a transformação, precisa ser voltado para fora. Um exemplo, um apelo que eu faço aqui. A maioria dos pastores não entende como é prejudicial distribuir sopão na rua fora de um equipamento público. Por quê? Eu explico. É prejudicial? É prejudicial. E esse assunto é interessante porque tem muitos pastores que distribuem distribuem sopão. Eu queria até aproveitar a oportunidade aqui. É completamente legítimo distribuir sopão, comida, marmita, a palavra diz pra gente fazer. Mas existe o jeito certo. Existe o jeito que vai ajudar o cara que está na rua, existe o jeito que vai prejudicar. Qual que é o jeito que prejudica? É você pegar um grupo, leva 5, 10 ali, pega uma praça e sai dando pra galera. Por quê? Porque na maioria das vezes, essa pessoa em situação de rua, ela tem diferentes acessos a serviços públicos. Então, a gente tem aqui Curitiba a FAS, certo? A FAS tem os equipamentos, tem a mesa solidária, tem o restaurante popular, tem o centro pop. Ali o cara consegue atendimento. Curitiba tem um dos melhores atendimentos a pessoas em situação de rua. Tem atendimento para quem precisa, não está faltando. Se ele quiser comida, ele consegue ir no centro pop, ele se cadastra, a cidade vai saber como é que está a situação dele, se está na Bolsa Família ou não, se é de Curitiba ou não, se está passando por tratamento ou não, e ele vai ter acesso a 3 refeições no dia. Na mesa solidária ele consegue. Então, na maioria das vezes, o que está acontecendo é que o morador vai lá e escolhe. Então ele pega a marmita da igreja,
joga fora o arroz, joga fora o feijão, fica só com a mistura, come aquilo lá e partiu, entendeu? Não gera uma transformação real. Você está alimentando aquela situação, você está incentivando que ele continue nessa situação. Se a gente começar a fazer dentro dos equipamentos da FAS, o que vai acontecer? Ele vai receber a comida do mesmo jeito, mas ele vai ter que passar por um cadastro. E ele vai se habituar àquele equipamento. Então ele vai passar a usar muito mais equipamento público, vai ter acesso a serviço de saúde, a cidade vai saber como é que está a situação dessa pessoa e vai facilitar a recuperação dela. É simples assim. Mas o propósito da igreja em entregar alimento é a evangelização, não é? Sim, mas que seja a evangelização. Dá para continuar fazendo dentro do serviço público, dentro do equipamento, porque não inviabiliza. A questão é como é feito, sabe? Porque, beleza, você evangeliza, ok, mas ele ainda continua com vício em drogas. Ele pode ter aceitado a Cristo, tal. A gente sabe que a santificação é um processo. A gente sabe que a mudança de vida, o discipulado, não acontece de um dia para o outro. Às vezes acontece, Deus faz, é milagre. Ok, o Espírito Santo tem esse poder. Mas a gente sabe que a gente precisa passar por uma transformação constante. E as igrejas têm um ótimo trabalho com as comunidades terapêuticas. E nisso a gente precisa investir, a gente precisa divulgar, a gente precisa ampliar, porque é o principal meio de transformação dessas pessoas. Chapecó reduziu a população em situação de rua em 88%. Sabe o que eles fizeram? O quê? 3 etapas. A prefeitura fazia internação involuntária, porque a maioria das pessoas em situação de rua estão com problema com drogas ou doenças mentais. Então não tem a autoconsciência sequer de aceitar a Cristo ou sequer de aceitar um tratamento. Então essas pessoas precisam ser internadas de forma involuntária, claro, assinado por um médico, entendendo que essa pessoa está em uma situação frágil de saúde, de drogadição e tudo mais, passou por essa avaliação, internou. Segundo passo, comunidade terapêutica. É o que mais recupera. Em parceria com as igrejas. Em parceria com as igrejas. Tem comunidades terapêuticas que não têm uma veia tão forte da igreja, são raras, mas tem. Mas a maioria tem a ver com as igrejas, porque daí trata a pessoa no todo. Trata a família, trata ela, trata o espiritual, trata o profissional, tem capacitação. Então essa pessoa ela sai de lá, porque não adianta eu levar ela num centro de atendimento, uma unidade de saúde, ela sai de lá, a família dela ainda usa... Muitas vezes a família dela incentiva o uso do álcool, da droga e tal. É muitas vezes corote e pedra. É crack e corote. E aí o cara volta para essa vida. Então a gente precisa da transformação social. E a terceira etapa é a reabilitação profissional. Então esse cara está na comunidade terapêutica, ele faz curso de capacitação e ele se reinsere no mercado de trabalho, a comunidade ajuda ele a achar uma vaga de emprego e ele volta a trabalhar e trabalhando ele consegue se reabilitar como pessoa profissionalmente. Então essas etapas elas precisam ser cumpridas. Mas quando a gente faz isso de uma forma sem avaliar as consequências, a gente pode estar muitas vezes mais prejudicando do que ajudando. Então é possível sim a gente fazer o serviço, ter a parte da compaixão, da solidariedade, ter a parte da evangelização, mas tratar essa pessoa num todo. Porque aquela pessoa, quando você está distribuindo comida para ela, ela está inserida numa realidade que muitas vezes a gente não conhece. Pode ser que ela já tenha sido internada 1, 2, 3 vezes. Pode ser que ela tenha um antecedente criminal. Pode ser que ela tenha uma doença mental. Pode ser que ela esteja fora de si, você não sabe. Então, na maioria das vezes, é muito bom a gente fazer isso em parceria com o serviço público, porque aí a gente tem o melhor dos mundos, pastor. Aí a gente consegue fazer a coisa acontecer, as pessoas serem recuperadas. E graças a Deus, Curitiba e o Paraná também, a gente está dentro de uma cidade, dentro do estado que valoriza isso, que valoriza o trabalho das igrejas, que valoriza as comunidades terapêuticas. Eu tive essa semana, o governador Ratinho Júnior lançou um programa, um edital de 10 milhões de reais para as comunidades terapêuticas no Paraná. Isso é inovador. Nunca nenhum governo estadual lançou um edital, lançou recurso público para direcionar para comunidades terapêuticas. Então, tem o investimento, tem essa valorização, a gente precisa fazer isso acontecer. Se a gente juntar as duas coisas, vai ser perfeito, porque a gente vai conseguir unir isso. Então, é interessante. Tem até um livro do pastor Iago Martins, Máfia dos Mendigos. É bem interessante. Ele passou um ano da vida dele como morador de rua. E ali no livro ele entende como que funciona, porque a pessoa que está em situação de rua, muitas vezes ela não está lá porque ela quer, ela está lá por causa do ambiente. Então, na família era complicado, tem o tráfico de drogas que incentiva a pessoa a estar lá, ela recebe a esmola, recebe Bolsa Família. Para você ter uma ideia, é muito comum, a maioria das pessoas em situação de rua estão cadastradas no Bolsa Família. É muito comum que o traficante fique em posse do cartão da Bolsa Família e entregue para esse morador de rua a dose de droga dele por mês. Ele nem mais tem acesso ao Bolsa Família. Então, é muito interligado isso, o financiamento, a esmola, o Bolsa Família, os programas sociais com o tráfico de drogas.
E a gente tem também, claro, a questão de todo esse tratamento de serviços públicos que a gente precisa atender e entender a segurança pública. Então, é um problema muito complexo. Eu estou estudando isso desde que eu assumi o mandato, até antes. E esse é um dos problemas em Curitiba também, a questão do índice alarmante de moradores em condições de ruas. Desde a pandemia, pastor, Curitiba e todas as capitais do país tiveram um aumento muito grande de pessoas em situação de rua. E é diferente dos outros países porque envolve a droga, envolve o álcool, envolve essa necessidade de reabilitação. A gente precisa ofertar emprego. E Curitiba não falta emprego, tem pleno emprego. É 2% de desemprego. É uma taxa irrisória. Quem quiser tem emprego. A gente ouve até muitos empresários falando, cara, tem falta de mão de obra. O que eu posso fazer aqui? Preciso dar curso, vou capacitar, não sei o quê. Tarará. Então, existe pleno emprego em Curitiba. A gente precisa buscar, de fato, que as pessoas tenham um atendimento correto, que elas topem o internamento. Hoje funciona a base do convencimento, porque a gente tem várias travas que são jurídicas e legislativas. A gente tem a política nacional sobre drogas, que nos impede de fazer muita coisa. A gente tem uma decisão, muitas pessoas não sabem disso. O PSOL entrou com um pedido no STF para que fosse feita uma liminar impedindo retirar as pessoas da rua. E aí o Alexandre de Moraes deu. Então tem uma decisão do Alexandre de Moraes que impede a prefeitura, o serviço público municipal, de tirar a pessoa da rua, de internar involuntariamente, de tirar a barraca. Fala, não, se não tem vaga no serviço público, tem que deixar a barraca, tem que deixar as coisas lá. Isso atrapalha o serviço da prefeitura de um jeito absurdo. E você é a favor que interne as pessoas de forma involuntária? Feito do processo certo, sim. É claro que isso pode ser usado para o mal. Mas na maioria das vezes, aqui em Curitiba pelo menos, a gente tem um serviço sério. E que a gente sabe quem é a pessoa, a gente sabe se ela já foi atendida ou não, a gente sabe... Olha, eu fui no Centro Pop ali na FAS, aquele maior ali, na frente da ferroviária, da rodoviária. E ali, é interessante, eu entrei e as meninas ali do serviço público falaram, olha, tá vendo aquele ali de boné do outro lado da rua? Sei, tô vendo. Ele é o traficante. Eu falei, mas vocês sabem que ele é o traficante? E por que não prende ele? Ele já foi preso umas 15, 20 vezes. Mas tá aí. Fala, por que tá aí? Solta na audiência de custódia, não fica preso, não dá para imputar crime e tal. Então a gente tem um problema judiciário no Brasil que complica muito a situação. Então, tem, claro, as decisões do Supremo que impedem o serviço público, tem a legislação penal e criminal que é muito ampla, que é muito boa para os traficantes e para os bandidos, prende, solta, não fica, sai. E aí isso acaba alimentando esse sistema. Mas então, se Chapecó conseguiu, qual a dificuldade de Curitiba conseguir também? Os problemas jurídicos. Sabe o que aconteceu em Chapecó? O procurador que estava lá saiu da cidade e foi para outra. Aqui, se eu interno involuntariamente alguém e um procurador não gosta, ele entra com uma ação contra a prefeitura e condena a prefeitura. E aí ninguém mais vai querer internar ninguém. Então hoje já existe um problema de convencer o médico a assinar a certidão de internamento. Porque o médico tem medo de que o CRM vai caçar, de que vai sofrer represálias, consequências. A gente tem uma politicagem muito forte sobre isso. Tem muitas ONGs que dizem defender os moradores de rua, os seus direitos, mas na verdade estão mantendo eles na rua. Já até alguns partidos políticos aí da esquerda que não é melhor nem falar. Então, quando a gente entende essa situação, a gente precisa dar um devido tratamento. É claro que é uma possibilidade, eu tenho trabalhado, tenho conversado com a prefeitura para a gente fazer da mesma forma, mas a trava está nessa primeira etapa, na internação involuntária. A gente precisa desembaraçar isso aqui judicialmente, legalmente, para que possa acontecer. Então aqui em Curitiba a gente está começando a ter algumas opções bem interessantes. Fazer o cadastro de todo mundo. Muitas vezes a pessoa em situação de rua não tem documento. Então você não sabe quem que é a pessoa, ela tem um apelido, tem um nome e tal. Então, a gente está estudando a possibilidade de começar a fazer um cadastro digital via reconhecimento facial, que aí não precisa do documento e tal. E a gente consegue ter um histórico das pessoas. Se ela já foi atendida, quantas vezes ela foi abordada, quantas vezes ela foi internada, quantas vezes ela saiu da internação. Isso tudo vai ajudar ao médico a assinar e ter um respaldo legal. E a gente falar para o Ministério Público, olha, está aqui. A lei permite a internação involuntária. Eu não lembro em qual caso. Você lembra o que pegava? Qual que era? Quando estiver em situação de saúde ou eminente ali, risco eminente de saúde, ou agredir alguém, agredir a família. Nesses casos, e depois de feita a internação, tem que ser avisado o Ministério Público até 72 horas. Nesse aviso ao Ministério Público, tem que estar aí o mais respaldado possível. Então a gente tem que falar, essa pessoa já foi abordada 50 e tantas vezes, ela já foi internada tantas vezes, estava causando problema, agrediu não sei quem, estava com saúde assim. Tem gente que é atendida
As abordagens, pastor, que sinceramente é muito triste. A pessoa está com uma ferida aberta na perna, está necrosando, está numa situação de saúde deplorável e não quer atendimento, não quer ser internado. E não quer sair das ruas, né? Você vai deixar a pessoa morrer. Então, tem essa questão. No Legislativo Municipal, a gente tem muita restrição em tratar sobre esse assunto, porque é uma política federal, mas a gente tem algumas brechas. Por exemplo, eu já protocolei 2 projetos de lei que auxiliam nesse sentido. O primeiro projeto de lei é um projeto que proíbe que seja impedida a entrada e saída de comércio. Então, se tiver algum morador de rua ali atrapalhando o comércio, porque uma coisa é o cara tá em situação de rua, ok. Outra coisa, ele está atrapalhando o comércio. Isso existe muito. O cara que dorme ali na marquise, fica ali embaixo, afasta os clientes, ameaça os vendedores. Isso acontece muito, porque às vezes está na droga, às vezes está em uma situação de esquizofrenia. Aqui em Curitiba, na verdade, teve até um problema esses dias que os comerciantes estavam reclamando até do FAS, que estava dando alimento no passeio público para os moradores em condição de rua, e os comerciantes estavam dizendo que o FAS estava alimentando essas pessoas, apoiando eles a ficarem ali atrapalhando o comércio, né? Teve esse Tem esses dois lados. fazem... Então, a gente tem que dar uma atenção para o comércio. Não tem como largar completamente, não, deixa os moradores de rua do jeito que eles querem. Não, é prejudicial também. Então, eu protocolei esse projeto porque aí, se tiver alguém pedindo entrada e saída do comércio, a Guarda Municipal tem respaldo legal para ir lá e tirar a pessoa pelo menos ali da frente e não impedir a lei de ser cumprida. Eu protocolei outro projeto também que proíbe a venda de sucata durante a madrugada em Curitiba. Por quê? É muito comum essas pessoas roubarem cobre do sinaleiro, cabo, radar, tal, e vai vender para comprar droga. E essas atividades muitas vezes acontecem à noite, de madrugada, que é quando tem menos gente vendo, menos gente na rua. Então, se a gente proíbe essa prática, coíbe, não vai afetar o comerciador sério de sucata, ferro velho e tudo mais, porque ele trabalha em horário comercial, então não tem por que operar de madrugada, e vai coibir o tráfico a continuar acontecendo. Então, são pequenas mudanças assim que a gente consegue trabalhar dentro do nosso escopo. Mas, claro, o principal trabalho é feito com o diálogo com a prefeitura, mostrar o que acontece. Eu levei para a prefeitura, para o vice-prefeito Paulo Martins, que tem liderado essa situação das pessoas em situação de rua, da operação de centro seguro, reforçado o policiamento ali no centro. Levei um relatório produzido ali em Joinville, que o prefeito é do nosso partido, muito interessante, 100 e poucas páginas de relatório, o que tinha ali, quais são os estudos estatísticos, o que dá para fazer, o que não dá. Então, a gente vai reunindo políticas públicas e vai melhorando à medida do possível. Mas é uma política complexa, a gente precisa do apoio de todo mundo, do comércio, das igrejas, da prefeitura, todo mundo colaborando para que isso seja resolvido e a gente consiga fazer acontecer. Você se posiciona como um vereador de direita, né? De Sim. direita ou bolsonarista? Porque hoje a gente pode separar a direita e o bolsonarismo, né? Pastor, eu sou de direita porque eu acredito em princípios e valores conservadores e cristãos. O Bolsonaro é a pessoa que desde 2018 melhor representa esses valores. E é uma pessoa que também tem sofrido perseguição e injustiça a rodo. Dia após dia. Essa semana a PGR pediu a condenação dele por 43 anos por um suposto golpe que nunca existiu. Então, eu acredito que, como cristãos, a gente precisa defender o princípio da justiça. Principalmente alguém que tem sofrido tantas injustiças como tem sido o Bolsonaro, e não tem como a gente se omitir nisso. Agora, hoje é o Bolsonaro, daqui 20, 30 anos vai ser outra pessoa. Os princípios e valores continuam os mesmos. E a gente tem que defender princípios e valores. Se um dia alguma pessoa não defender mais esses princípios, não tem por que eu continuar com ela. Então, eu acho que é necessário a gente fazer essa separação. Senão a gente começa a idolatrar pessoas, começa a ir por um caminho que não é saudável, e a gente precisa de pessoas que defendam os nossos princípios, os nossos valores dentro da política para fazer uma transformação. Então, eu acho que isso é bom a gente deixar isso claro. Né? Mas por que você se referiu que a PGR condenou o Bolsonaro por suposto golpe? O que leva a ser suposto e não um fato, já que ele foi condenado? Ele não foi condenado. O PGR sugeriu a condenação dele. Agora cabe ao Supremo Tribunal Federal analisar e decidir. Mas é porque a gente também tem que ter, pastor, o entendimento do que é justo ou não. Se você pegar o caso para analisar, não tem quase nenhuma evidência de golpe. Primeiro que 8 de janeiro não teve colaboração dos militares. Não teve tanque na rua. Não teve gente armada.
O que tinha era gente voluntariamente indo protestar com uma Bíblia na mão, uma bandeira, no máximo um estilingue. Beleza, quebrou patrimônio público? Quebrou, sou contra. Que sejam julgados por vandalismo. Vandalismo é julgado na primeira instância. Muitas vezes se paga com cesta básica, com serviço comunitário. Não pega 14 anos de cadeia. Nenhum homicida no Brasil fica 14 anos preso. É solto antes. Então, essa proporcionalidade a gente não pode ignorar. A gente tem que ter em mente. Existem sim presos políticos no Brasil. Daniel Silveira, deputado, foi preso por palavras. Ok, não concordo com a forma que ele falou, o que ele falou. Mas, inegavelmente, eu vou defender o direito dele de dizer, até porque ele é um parlamentar eleito e tem a imunidade parlamentar sobre quaisquer palavras. Um representante do povo tem que ter imunidade parlamentar para representar e falar. E ele está preso. Fora centenas e centenas de pessoas que participaram do 8 de janeiro e estão presos na Papuda da Comé, sem o mínimo direito. O Clezão morreu na cadeia. Morreu. A PGR recomendou que ele fosse solto porque estava com problema de saúde. O ministro Alexandre de Moraes negou. Ele morreu. A Débora pichou lá com a estátua, com o batom, perdeu uma crítica ao ministro Barroso. 14 anos de cadeia. 14 anos de cadeia. Não existe. Ela com 2 filhos pequenos foi afastada da família. O ministro Alexandre de Moraes até concedeu prisão domiciliar por um tempo e voltou atrás. Então, esses absurdos a gente tem que se indignar. A gente tem que falar. Se a gente... Assim, a gente teve vários deputados, senadores que visitaram a Papuda, a Comé, e falam, cara, isso aqui é desumano. Nenhum traficante, nenhum homicida tem uma tratativa como eles estão tendo aqui. Então a gente tem que saber fazer essa separação. Sobre o caso do Bolsonaro, eu não vejo evidências, qualquer uma, pastor. A gente precisa ser sincero e honesto. Não existe evidência nenhuma de que ele planejou ou participou de um golpe. A PGR emitiu um relatório com mais de 500 páginas. Tudo que você vai ver ali é print de conversa de terceiros. De um militar falando com o outro, de um assessor de não sei quem falando com não sei quem. A única prova que tem, que ligam a ele, é que a suposta minuta do golpe foi impressa na impressora dele. Isso é motivo para alguém ser preso por 46 anos, pastor? Sinceramente, a gente teve o André do Rap, o maior traficante do Brasil, foi solto pelo STJ, devolveram o helicóptero dele. E aí? O INSS, a PGR arquivou a investigação contra os responsáveis do INSS. Não vai investigar? Então existe uma desproporcionalidade completa no Brasil. A gente precisa entender isso e ser sincero em relação a isso. Se houvesse uma tentativa de golpe, seria muito mais evidente do que isso. Não teria por que, por exemplo, o Bolsonaro ter feito a transição de governo antes do que ele fez. Não teria por que ele ter nomeado os generais do Lula antes. Não teria por que ele ter viajado aos Estados Unidos. Então o que seria isso? Seria uma perseguição política ao Bolsonaro? Com certeza, sem dúvida nenhuma. É um julgamento político. Ao meu ver, primeiro que ele foi tornado inelegível por uma reunião com embaixadores. Isso não existe. A Dilma está elegível até hoje. Sofreu impeachment por pedaladas e está aí. Tá elegível. O Collor estava elegível até ontem. Depois foi preso, condenado na Lava Jato, agora, recentemente, mês passado. Então, assim, é uma desproporcionalidade muito grande. O Lula... Quer um exemplo melhor que isso? Estava preso aqui em Curitiba, estava na cadeia, saiu para disputar a eleição à presidência. Então, só a sua inelegibilidade já é uma grande injustiça. Eu digo que o Bolsonaro é a pessoa mais perseguida do Brasil e é. Inquérito sobre cartão das vacinas, inquérito sobre receber as joias, e todos eles, um sendo arquivado atrás do outro, porque não sustenta, não para de pé. Ele foi interrogado na Polícia Federal por aportunar uma baleia. Pesado, isso não existe isso. Isso é piada, né? Isso não é existe. Piada. A gente tem deputado que teve dinheiro na cueca e tá lá no Congresso. Tem o ladrão do Lula lá, o ladrão do INSS lá, Dilma, presidente do Banco Central, Banco Internacional. Não existe. É completamente desproporcional. A gente pega as próprias eleições. Quem que teve página derrubada? A direita. Quem que teve propaganda eleitoral derrubada? A direita. Quem que não podia falar que o Lula se associava com ditadores? A direita. Mas aí a esquerda podia falar que o Bolsonaro era genocida, que matou não sei quantas mil pessoas. Não teve nenhum perfil de esquerda derrubado. Então, nós, como cristãos... Fora que o Janones falava absurdo, né? O Janones e muitas outras pessoas. Né? Eu cito ele porque só agora que o Janones foi punido, né? Por estar fora 90 dias, né? Sim. 3 meses do Sabe que a denúncia dele por rachadinha fui eu e o Deltan que fizemos ao Ministério Aquela Público. Denúncia de rachadinha, né? E não deu nada também, né? Então, ele só expôs o Ministério Público pela vergonha, né? Abriu uma investigação, a Polícia Federal investigou ele foi interrogado, foi feita uma investigação e de fato reconheceram que houve a rachadinha. Só que daí o Ministério Público aceitou um acordo de não prossecução penal em que ele confessou que recebeu o dinheiro, se comprometeu a devolver esse dinheiro
e não condenaram ele a nada. E aí a Câmara poderia cassá-lo, mesmo com esse acordo. Ao meu ver, só o fato de ter confessado a rachadinha já é motivo de cassação. Mas os deputados lá da Câmara, do Conselho de Ética, não entenderam assim. Então, é lamentável. Agora ele foi suspenso por xingar o povo lá, o Nicolas, xingamentos homofóbicos, inclusive. Olha que irônico, né? O Janones suspenso por xingamentos homofóbicos. Então, ele foi suspenso por 90 dias, mas o certo seria que ele fosse cassado. Espero que isso aconteça em algum momento para que a justiça seja feita. Ele e alguns outros ali que, de fato, são problemas. Dentro da sua visão política, o Bolsonaro, foi ontem que ele fez uma entrevista e ele disse para as pessoas parar de declarar ele como inelegível, porque ele vai concorrer à eleição presidencial em 2026. Você acredita que o Supremo Tribunal Federal vai inocentá-lo? Porque agora cabe ao Supremo Tribunal Federal, né? Elegível, acho que o TSE pode tornar ele elegível. O problema é que o STF está querendo prender ele, né? Então não adianta nada se está elegível e está preso. Eu acho que isso é um problema muito grande. Sinceramente, se ele tivesse uma justiça de fato no país, eu duvido que ele estaria inelegível ou na iminência de ser preso. Assim como aconteceu com o Trump lá nos Estados Unidos, ele poderia concorrer e provavelmente ganharia a eleição, porque ele já está à frente de todas as pesquisas. Eu acredito que o justo é que ele concorresse. Acho completamente errado ele estar nesse processo de inelegibilidade. Sinceramente, não sei se é possível reverter, não estou por dentro do julgamento, das negociações. Acho muito difícil, ele tinha 3 recursos para reverter, conseguiu reverter 1, ainda faltam 2. Ele precisa reverter isso até abril ou maio do ano que vem para conseguir disputar a eleição, se eu não me engano. Então, estamos correndo contra o tempo. Espero, sinceramente, que ele não seja preso, porque seria uma grande injustiça. Mas agora é torcer pelo melhor, né? E para que a gente consiga ver um resquício de justiça ainda no país. Qual foi a sua experiência com Deus que lhe marcou e te fez ter esse compromisso com Cristo a ponto de estar na política e enfrentando todas as provações, tentações, contrariedades e se manter firme ali nos seus princípios e valores? Então, pastor, como eu falei, eu vim desse meio cristão, né? A minha família me educou nesses princípios, tudo. Eu cresci indo na igreja, me levavam nos juniores, nas crianças, no ministério infantil, tudo. Então, eu conhecia as histórias bíblicas, eu sabia quem era Deus, meus pais já tinham me apresentado. Mas aí chegou na adolescência, eu cansei. Cara, tá, beleza, não quero mais na igreja e tal. Prefiro ficar aqui com os meus amigos. Comecei a matar culto, não dei muita importância, muita relevância, porque eu não conhecia Deus. Eu conhecia o Deus dos meus pais, o que eles falavam e tal. Não tinha um relacionamento pessoal. Já era batizado, já tinha feito discipulado, já tudo. E aí eu estava nessa e brigando com os meus pais, porque meus pais queriam que eu fosse no culto, não queriam de jeito nenhum que eu matasse culto, me obrigavam a ir e tal, e ficava nessa briga eterna, puxa lá, puxa cá. E aí chegou janeiro de 2016, ia ter um retiro de jovens ali na igreja de adolescentes, e eu não queria de jeito nenhum. Falei, não, mãe, quero ficar em casa, ficar aqui com os meus amigos, ficar jogando videogame, não quero ir para retiro, coisa nenhuma. Tinha uns 15 anos, 14 para 15 anos. E aí minha mãe falou, não, você não tem essa opção, você mora na minha casa, você vai e tal, acabou. E tive que ir, né? Mãe fala. Já era, irmão. Já era. Aí fui. Na época, meu primo era pastor dos adolescentes, ele pegou, me levou, me deu carona, tudo. Eu fui ressabiado, bravo, matava culto lá também, dava problema e tal. Aí eu lembro que teve um culto, não lembro quem pregou, qual foi o tema da pregação, só sei que eu não consegui achar saída, fiquei ali no culto até o final. Na hora de sair, o pastor falou, não, a gente vai fazer algo diferente agora. Os obreiros, voluntários, pastores vão se reunir ali no corredor da saída e vão fazer um corredor de oração. Na hora de sair, vocês vão passar por meio do corredor e vão orar por vocês. E aí, na outra sala, a gente vai ter um tempo de louvor. Eu falei, caramba, não vou conseguir fugir dessa vez, né? Aí, espero que ninguém pegue para Cristo ali e fique muito tempo. Beleza. Passei no corredor de oração, ninguém puxou para orar, nada. Cheguei ali no outro salão, tava todo mundo de joelho e um louvor, voz e violão acústico. Aí eu cheguei e tal, antes de me ajoelhar, eu olhei para uma porta, olhei para outra, falei, puta, tá tudo trancado, fecharam tudo aqui, não vai dar para sair mesmo. Beleza, ajoelhei ali e fiquei quieto, né? Tava todo mundo em silêncio, cantando, adorando. E aí comecei a cantar e tal, e passou alguns minutos, eu senti uma presença de Deus, um
um negócio que eu nunca tinha sentido antes na minha vida. Parecia que o próprio Deus estava me abraçando. E eu ouvia assim, Deus falando, eu te conheço, sei sua história, eu vejo suas dores, seus pecados, suas lágrimas e tudo mais, eu te escolhi no ventre da sua mãe, não sei o quê. E aí eu, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Comecei a chorar um monte, aquele choro feio que mistura lágrima com ranho, que você não sabe o que está acontecendo. Eu falei, nossa Senhora. E aí tive esse encontro pessoal, esse encontro real com Deus e falei, não, de fato, não é só um conto, não é só os meus pais falando. Existe um Deus que me conhece, que está comigo, que me visita. E depois disso eu mudei da água para o vinho. Assim. Comecei a participar do retiro até o fim, participar dos cultos. Cheguei em casa, meus pais, quem é vocês? Você está diferente, está falando com a gente, está conversando. Falei, foi bom o retiro. Foi tomado, né? Foi legal. E aí comecei a me envolver mais na igreja, fui nos cultos, voltei a servir, comecei a servir na liderança, pequenos grupos e tudo mais, fui me capacitando. E aí não parei mais, né? Então, ali mudou a minha história mesmo. E a gente não escolhe, né? Deus nos escolhe e vai atrás, a gente é encontrado pela graça dele. E resta a nós ser santificado e responder essa misericórdia. É que a sua teologia é batista, né? Se fosse pentecostal, você teria orado em línguas ali na hora. Agora! Teria sido batizado com o Espírito Santo. Tinha falado de mistério, né? Tinha falado de mistério. Não, mas esse é um dom também que depois eu desenvolvi. Né? Desenvolveu? Os batistas agora estão também falando de mistério? Não, mas nunca parou. A diferença, pastor, nós como batistas acreditamos, somos continuistas, né? Acreditamos na continuidade dos dons. Então vocês são diferentes, porque a maioria dos batistas, eles não acreditam, eles são sensacionistas, né? Tem as suas linhas, né? Hoje cada igreja ali tem, mas a gente acredita que os dons são reais e as pessoas têm os dons. Especificamente sobre o dom de línguas, nós acreditamos que ele não deve ser feito durante ali no microfone, na hora do culto. Deve ser feito em reservado. Paulo fala lá que tem que ter um intérprete para não escandalizar e tudo mais. Fala a Deus, né? Aquele que ora em línguas. Isso, exatamente. É para edificação pessoal, não para os outros. Então, e de fato, eu vi já uma outra vez na igreja uma pessoa que chegava e o pastor falava em línguas, a pessoa, nossa, que coisa estranha, não sei e tal. Afastava o descrente, o cara que está visitando. E a igreja é um hospital aos doentes, né? Então a gente recebe todo mundo e tal. Então, isso depois Deus me deu graça. E esse, como vários outros dons, Deus foi me dando e foi desenvolvendo. Da palavra, já presenciei então no dom de cura, isso já aconteceu. Então, eu sou uma ferramenta nas mãos de Deus. Ele vai usando, vai fazendo, mas eu me sinto privilegiado em poder viver essas coisas e ter essas experiências com Deus. E acredito que, independente da forma que a gente crê nos dons, o importante é que a gente dê canal para o Espírito Santo agir e falar através do nosso meio, a gente conseguir expandir o reino nesse sentido. Perfeito, somos vasos de barros que Deus depositou seus valiosos tesouros, né? Isso aí, e é isso, o importante é fluir em Deus no nosso chamado e na nossa vocação. Falando-se ainda sobre ser um vereador de direita, um político de direita e um cristão que se posiciona politicamente como de direita. Na sua visão, um cristão ele só deve se posicionar como de direita e jamais politicamente como um cristão de esquerda? Então, pastor, nessa discussão é importante a gente explicar o sentido de direita e esquerda. Hoje, a gente associa a visão de direita mais conservadora, mais individualista, mais favorável ao capitalismo, às liberdades individuais e tudo mais. A visão à esquerda está muito mais associada a um coletivismo, à justiça social, a um Estado maior. Então, essas ideias de esquerda, necessariamente, justiça social, Estado maior, não são incompatíveis necessariamente com o cristianismo. O que eu acho que é incompatível são ideologias comunistas e marxistas. Por quê? Porque essas ideologias pregam o fim da família, pregam que a religião é o ópio do povo, que é uma maldição, que é algo que deve ser completamente eximado da sociedade. Aí, sinceramente, eu acho que é incompatível você se declarar um cristão comunista, cristão marxista, qualquer coisa nesse sentido. As ideologias, é interessante a gente deixar isso claro. Nenhuma ideologia é capaz de substituir o evangelho. Então, o que a gente acredita? O ser humano foi criado em imagem e semelhança de Deus, caiu em pecado e por isso precisa da graça redentora e salvadora de Deus. Cristo veio, nos salvou e agora nós temos acesso ao Pai e à salvação, ok? A gente crê nisso, é a nossa esperança na salvação. Existem ideologias, todas as ideologias, na verdade, oferecem algo paralelo a isso. Então, eu não tenho como depender disso. Vou pegar um exemplo. O marxismo. O marxismo entende que todos os seres humanos precisam do quê?
de uma luta de classes, de materialismo histórico. É o meio que eles identificam que é a salvação para que a gente possa alcançar o comunismo, que ali haveria uma utopia de igualdade entre todos. Nós sabemos que isso não é real. Nós sabemos que isso não é um meio redentor, que isso não vai acontecer. Então o marxismo e o comunismo geralmente trabalham juntos, né? Sim, com certeza. Então o comunismo é um sistema de governo, um sistema político que geralmente é o final ali do marxismo, que é o início do socialismo, né? Que o socialismo leva ao comunismo. Então é importante a gente estudar essas ideologias, saber diferenciar. Da mesma forma, o feminismo, da mesma forma, o capitalismo tem as suas brechas, da mesma forma, o conservadorismo. Muitas vezes, se nós só acreditamos no conservadorismo sem o viés cristão, nós idolatramos talvez a tradição, a história, e esquecemos que isso não redime. Isso é bom para o governo, isso é bom para nós, isso é bom para a sociedade, mas isso não salva, isso não é redentor. As coisas precisam dar juntas. Eu ouvi uma vez um pastor falar que o conservadorismo ele empresta valores do cristianismo enquanto o marxismo rouba. Então, é claro, a preocupação social, a preocupação com a social, com os pobres, é uma realidade do cristianismo, mas é deturpado no marxismo para que possa se obter poder. No conservadorismo se empresta os valores cristãos da justiça, se empresta os valores cristãos da tradição, da história e tudo mais, da família principalmente, para que a sociedade seja melhor. Então, não há uma subversão, não há uma alteração. Então, acredito sim que muitas vezes o conservadorismo é a ideologia que mais se assemelha à nossa cosmovisão cristã, mas que a nossa cosmovisão cristã em si é suficiente. As ideologias são complementares. Nós não precisamos necessariamente do liberalismo, do conservadorismo, do marxismo, do feminismo, do comunismo, qualquer outra, do capitalismo, qualquer sistema de governo, qualquer ideologia para que as coisas aconteçam. Então, tem um livro muito bom que fala sobre isso, foi ali que eu aprendi, do David Coase, se chama Visões e Ilusões Políticas. Eu até recomendo para todo mundo que quer aprender mais sobre esse assunto, que é cristão e quer aprender mais sobre esse assunto, até uma ótica cristã, uma cosmovisão cristã sobre as ideologias. Mas por que o socialismo, o marxismo e o comunismo praticamente andam juntos e já destruiu muita gente, né? O comunismo matou mais do que propriamente dito o nazismo, né? Sim. E hoje nós temos partidos comunistas. Isso aí foi até assunto de cancelamento de podcast. O Monark hoje até sofre as consequências por ter feito um questionamento. Sim. Se o comunismo matou mais do que o nazismo, por que nós temos partidos comunistas e não temos... Só deixando claro que o questionamento vale, né? Foi o questionamento do Monark, né? Daqui Sim. a pouco a galera quer cancelar também, né? Uhum. Então fica essa pergunta: por que será? Existe o Partido Comunista, que tem todas essas ideologias citadas por você aqui, e matou mais do que propriamente dito o nazismo. É claro que o método operante foi totalmente diferente. Sim. O nazismo foi aterrorizante, foi torturante. Os judeus, até hoje, sofrem as consequências Sim. do nazismo, que é o antissemitismo, né? Uma praga. Jamais vamos aplaudir ou apoiar que haja um partido nazista. Mas o questionamento é interessante, não é? Sim. Não, eu acho que é válido a gente fazer essa reflexão, pastor. E, de fato, o comunismo foi um sistema de governo que matou muita gente e já deu errado. A União Soviética deu errado. Quando caiu o Muro de Berlim, o povo não pulou para o lado soviético, não pulou para o lado comunista, pulou para o lado capitalista. Então, esse entendimento, quando a gente estuda a história, fica muito claro o que funcionou e o que não funcionou. Por muito tempo a gente teve uma guerra fria dos Estados Unidos contra a União Soviética, do capitalismo contra o comunismo, e teve um vencedor claro. O comunismo falhou. O comunismo é um sistema que enriquece os estadistas, quem está no governo, e empobrece a população. O capitalismo, de forma geral, se você pega a história como um todo, os últimos 100, 200, 300 anos, a gente tem uma melhora no índice de vida de todos, dos mais pobres aos mais ricos. A prosperidade aumentou de forma geral, o índice de desenvolvimento humano aumentou de forma geral. Então, é claro que ainda existe uma desigualdade, isso é natural, nunca vai existir uma igualdade plena. Isso é uma utopia defendida pelo marxismo. Então, é natural que exista essa desigualdade, mas todos subiram. Hoje, uma pessoa comum, simples, que ganha um salário mínimo no Brasil, vive melhor do que um rei da Idade Medieval. Porque o capitalismo promoveu essa melhora social, essa melhora de condição econômica e desenvolvimento social. Agora, o marxismo foi desenvolvido ali por Marx e Engels, depois a Escola de Frankfurt aprimorou isso. E a gente teve, ao meu ver, algo que é ainda pior, que é o marxismo cultural, né, desenvolvido por Gramsci, que foi um filósofo italiano que durante sua época na prisão ele
pegou os escritos de Marx, de Engels e desenvolveu essa parte do marxismo cultural, que entende que a revolução ela não deve ser feita com uma luta armada de proletários contra a burguesia, que era o que defendia o marxismo clássico tradicional, a tomada de poder através da revolução e tudo mais. Ele defende uma revolução cultural. E aí é muito mais simbólico, é muito mais sutil, é muito mais implícito e exige muito mais da nossa atenção. Porque se essa ideia da revolução cultural ela se ocupa de basicamente formar militantes e fazer com que eles ocupem espaços. E é o que a esquerda brasileira vem fazendo desde a ditadura militar. O regime militar colocando pessoas ali nas universidades, nos espaços de poder, no jornalismo, na comunicação, e as pessoas vão moldando o pensar público, vão ocupando espaços de poder, e quando você vê, a gente já está em um regime muitas vezes mais favorável à esquerda, ao marxismo, ao pró-comunismo. Então, isso até explica um pouco da existência de partidos comunistas no Brasil, e está tudo ok. Em outros países e tem aderência. Você vai para alguns países na Alemanha, não existe. É tanto criminalizado o nazismo quanto o comunismo. Então, esse tipo de coisa a gente precisa saber diferenciar e entender. Mas quanto mais a gente estuda, mais isso fica claro. Eu recomendo a todos que estudem a história de Gramsci, o marxismo cultural. Tem um livro muito bom do Olavo de Carvalho sobre isso, que é O Jardim das Aflições, que fala um pouco mais sobre esse assunto. É interessante da gente estudar também. Mas todo esquerdista é um comunista? Ou é leviano falar isso? Porque tem gente que é de esquerda, mas por ignorância, né? Sim, ele exatamente. vota no partido porque tem um político de estimação ou porque o partido é de estimação. Mas o que impera sobre a vida dele é a ignorância e não sabe o que está por trás da esquerda, né? Perfeito, pastor. Colocou muito bem. A gente tem que saber diferenciar quem sabe o que está fazendo do que quem não sabe está seguindo a linha manada por ignorância. É claro que existem as pessoas que sabem que essa é uma ideologia maléfica e usam isso para angariar para si poder, angariar para si voto, angariar para si o que for. Essas pessoas a gente deve combater, deve ir atrás, deve repudiar, deve expor, deve mostrar, falar, ó. E aí a gente tem grandes caciques políticos, a gente tem Zé Dirceu, a gente tem Lula, Gleisi Hoffmann, todo esse povo, essa velha guarda do PT que se formou nesse sentido, entende isso e faz mesmo por mau caratismo, mas a gente tem uma grande massa que às vezes não sabe nem o que é comunismo, quem é Marx, o que é aquela coisa, o que é revolução. Eu só quero ali meu Bolsa Família, só quero ali o benefício e tal, e vão para cima. Você vai para o norte, nordeste, eu sou da Bahia, eu sou lá de Porto Seguro, e eu conheço muitas, inclusive minha mãe sempre vota na esquerda, vota no PT, no Lula. Minha mãe usa até uma frase dizendo, meu filho sabe o que é bolacha depois do governo Lula. Entendeu? Porque a questão deles não são as ideologias, mas são os benefícios. Exato. Bolsa Família, Bolsa Escola, Auxílio Gás e tantos outros auxílios que tem. Teve uma época, acho que no governo Dilma ainda, o aumento de pessoas que nasciam, de crianças que nasciam no norte e no nordeste do país, era de forma alarmante, porque a cada filho que a pessoa gerava, aumentava o Bolsa Família. Então, as pessoas só queriam saber de fazer filho, devido ao desemprego também, que é alarmante. Então, vamos fazer filho para nós termos mais benefícios. Então, não é por uma questão ideológica, principalmente nesses estados brasileiros. Isso está sendo alicerçado mais na questão do auxílio, do socialismo, né? Sim. E é por isso que eles dão benefícios ao invés de dar oportunidade, porque quanto mais benefício dá, mais escraviza, mais manipula as pessoas, né? Faz parte da ideologia comunista essa visão estatizante, né, da economia. Então, quanto maior for o Estado, quanto mais as pessoas dependerem do Estado, mais poder os governantes ali vão ter, ou as pessoas de esquerda vão ter no poder. Então, a gente precisa fazer essa separação. A visão mais à direita, ela é individualista, ela defende que você tem liberdade. Então, se você está dependendo do auxílio, você está escravo do Estado. E você vai continuar até quando nisso? Isso não é liberdade verdadeira. Você precisa conseguir ter o teu trabalho, ter a dignidade do emprego, conseguir dar uma melhor prosperidade para a tua família, tudo mais. Não depender do Estado nesse sentido. E aí, claro, tem as diferentes formas disso acontecer. Mas não necessariamente, eu acho que uma pessoa que se considera de esquerda não é cristã ou qualquer coisa desse sentido. Porque a pessoa pode, por engano, ou achar de fato que uma visão coletivista é melhor sem defender o comunismo, rechaçando as ideias marxistas, sendo a favor da família, sendo a favor da igreja e tudo mais. É raro, a gente vê pouco, mas existe. Então não dá. Eu acho que toda generalização é burra. A gente não pode falar, não, todo esquerdista é comunista e tal. Não é a forma que nem todo mundo de direita acredita em alguma ideia específica. Então a gente consegue ter essa ideia, essa separação. Cada pessoa pensa de uma forma.
É natural que ideologicamente tem um alinhamento mais aqui, outro alinhamento mais ali, mas aí é conversa, é diálogo. Fala, por que você acha que isso é bom? Por causa disso, mas você já viu o assado, tal, o resultado, e aí a gente vai convencendo e trabalhando. Senão a gente empurra as pessoas para um lado e depois não consegue trazer. Mas de forma inconsciente acaba sendo comunista também, né? Pela Sim, ignorância, mas aí, né? exatamente, a ignorância pode levar a isso, a reforçar esse sistema. Mas não necessariamente a pessoa, por exemplo, eu conheço muita gente que defende uma visão mais estatizante. Por exemplo, defende que não só exista o SUS, mas exista mais sistemas de saúde, de educação, de segurança, que seja tudo público, que nada seja privatizado e tudo mais. Mas é complicado quem deu os Estados Unidos e lá não tem nem... Continua a sua Entendeu? Mas assim, de qualquer forma, essa pessoa pode entender que isso é benéfico por algum motivo, pelo seu histórico cultural, pelo seu histórico familiar, e não necessariamente ser contra, pode ser cristã, pode ir na igreja, não necessariamente é contra a família, não necessariamente é contra a igreja. Então, isso é uma realidade. Mas assim, às vezes acaba sendo... Aí está no método, né? Você acha que esse método é certo? Eu acho que não. Então vamos avaliar por aqui. O brasileiro foi muito educado nisso. Até pouco tempo atrás, você pega 20 anos atrás, antes de 2018, a gente não tinha uma direita liberal, conservadora, capitalista. Tinha uma direita também muito estatizante, um PSDB ali da vida que fala, putz, os tucanos que inchavam também a máquina pública com diferentes desculpas. E aí você vai considerar esse cara comunista, ele está fazendo os mesmos meios. Então é um pouco delicado a gente taxar tudo assim, mas acho que de fato a gente tem que ter esse discernimento e conversar e dialogar com as pessoas, falar, cara, não tá legal isso daí, vamos para esse outro caminho. Acho que é bom a gente caminhar assim também. Mas você acredita que já passou da hora dos pastores que têm mais conhecimento ter essa conversa com os membros da igreja e apresentar de fato o que é a esquerda e o que é a direita? Não você fazer as pessoas... manipular as pessoas a serem de direita, Sim. Mas trazer o conhecimento para as pessoas, o que a esquerda representa, o que o partido de esquerda representa e que o partido de direita também representa. Até porque a direita não vai ser perfeita, vai ter as suas imperfeições também. E trazer luz para os irmãos que não têm tanto conhecimento a respeito da esquerda, porque tem irmãos que falam, poxa, eu vou votar na esquerda por causa do benefício, mas eu sou contra aborto. Mas eles não sabem que a partir do momento que vota na esquerda, ele está sendo a favor daquilo que ele é contra. Total. Eu sou contra as drogas, até porque, infelizmente, tem muitos filhos de crente que os filhos são dependentes de drogas, estão no tráfico, mas talvez eles seja totalmente contra as drogas, ele não é a favor da descriminalização das drogas, mas não sabe que a partir do momento que vota no partido da esquerda, ele está sendo favorável àquilo que ele tem como princípio que é contra. Então falta mais essa conversa, né? Infelizmente, nós temos até pastores de esquerda, poxa. Que se consideram, que usam... na maioria das vezes são pastores que usam disso para angariar público, né? Tem pastor do PSOL, pastor... Enfim, é complicado isso. Mas eu concordo, pastor. Acho que na maioria das igrejas falta esse ensino, como a gente está falando, de cosmovisão. De entender de cosmovisão e de civilidade. Entender o básico. Cara, o que faz o vereador, o que faz o deputado, qual que é a diferença dessa visão, como que a gente chegou onde a gente está hoje, o que é o conservadorismo, o que é o marxismo, o que é assado, qual que é a visão bíblica sobre isso. E aí que é o mais importante, a gente precisa se ater à palavra. Eu sou contra a gente usar o púlpito como um cabo eleitoral. Falar, não, vote em fulano, vote em ciclano, eu acho que não é o caminho e a igreja acaba perdendo um pouco da sua voz profética nesse caminho. Porque se atém a um candidato, se esse candidato erra nas nossas pautas, vai ficar difícil denunciar depois. Sim. Então a gente precisa nos atermos a pautas e defender os nossos valores, nossos princípios e denunciar quem deve ser denunciado. Seja de esquerda, seja o que o cara se considere de direita. Quando estiver errado, a gente vai poder apontar e falar, não, segundo a palavra, segundo o princípio que está aqui, isso está errado. Então, eu acho que tem vozes muito sábias no Brasil que conseguem fazer isso. Mas de forma geral a educação de cosmovisão cristã, de civilidade, eu acho que falta nas igrejas e seria interessante a gente desenvolver cada vez mais esse braço educacional para falar. A política partidária sempre vai existir, sempre vai passar por mudanças. Hoje um partido que se considera de direita, talvez daqui 20, 30 anos mude. Ontem um partido que se considerava de centrão, depois muda. Um candidato que se elegeu com pauta de direita, mudou. Um candidato que estava no centro veio mais à direita. Então, as pessoas tendem a mudanças, os grupos políticos tendem a mudanças, e o tempo vai provando isso. Mas quando nós nos atemos a princípios e valores eternos e específicos,
a igreja sempre vai denunciar o aborto, sempre vai denunciar a tentativa de descriminalização das drogas, sempre vai denunciar o enfraquecimento da segurança, sempre vai denunciar os ataques à família, sempre vai denunciar algo que fere a educação. Então, quando a gente tem esses olhos e esse entendimento, aí sim, por exemplo, na minha igreja, em 2016, o pastor já usava do púlpito para falar, está na iminência de passar um projeto na Câmara dos Deputados Federais que enfraquece a lei anti-aborto, que dá mais flexibilidade para que o aborto aconteça no Brasil. Nós precisamos mobilizar contra isso. A lei diz assim, assim, assado, a palavra diz isso, isso, isso. Nós somos contra isso e tal. Pronto. Se posicionou com base na palavra, no que diz, no tempo, no que exige o tempo. E hoje a gente está passando por tempos muito difíceis. De fato, essas pautas já passaram. A Rosa Weber pautou a descriminalização do aborto no STF e o Barroso engavetou porque achou que não era o momento. Da mesma forma, a descriminalização do porte de drogas. O STF até chegou a aprovar. Agora teve a regulação das redes sociais, o que também fere a nossa liberdade de expressão, que vai contra os nossos princípios bíblicos. E agora a gente está vendo julgamentos políticos atrás de julgamentos políticos. Como eu falei, da Débora, esses outros, do próprio Bolsonaro, julgamentos que deixam de lado a lei, esquecem a Constituição, esquecem o processo penal e aí perseguem pessoas. Então, acho que a gente precisa estar muito atento e defender esses nossos valores sempre, para que não se percam e fiquem ao vento. Né? E mais do que nunca, nós precisamos nos posicionar. Eu percebi uma mudança no cenário político e principalmente uma atuação mais forte dos jovens na política. Antigamente, eu não sou tão velho assim, mas eu lembro que poucos jovens se interessavam por política, a não ser os mais intelectuais. Sim. Porque eram influenciados a isso, a estar na política, mas de forma que viesse depois a militar por um partido e etc. 2018, com o fortalecimento de Bolsonaro, parece que houve esse boom que nos levou a um despertar da juventude também. Sim. Em se interessar pela política. Hoje você é um jovem político, eu não digo que é fruto do bolsonarismo, mas talvez o boom do Bolsonaro, na época, te despertou para conhecer mais sobre política, né? Com certeza. Eu lembro até hoje, o primeiro evento que eu fiz de pré-campanha foi num restaurante e tal. Era começo de 2024, abril para maio. A gente reuniu o povo no restaurante e era interessante porque a gente pegou toda a nossa lista de contatos ali da família, falou, vamos mandar mensagem para o povo, para quem a gente conhece, convidando para participar e tal. E era impressionante o tanto de gente que falava, não quero saber, não quero me envolver, não gosto de política, eu prefiro não envolver. Gente que a gente conhece, gente próxima, não gente desconhecida, qualquer pessoa, gente nossa da igreja, amigos da família e tal. E mesmo assim foi um bom lançamento, tinha 50 pessoas lá, a gente conseguiu fazer um evento legal e tal. Mas eu virei para minha família e falei, gente, vocês já imaginaram como seria tentar fazer um negócio desse antes de 2018? Antes da gente passar por tudo que passou com o Bolsonaro, com referência como Nicolas e tudo mais, Deltan, seria muito difícil, ninguém ia querer participar, nem a gente ia estar querendo participar disso. Então, o brasileiro abriu os olhos, passou por essa mudança de, cara, de fato, as pessoas que estão no poder não defendem o Brasil, não defendem a gente. O voto do Bolsonaro, votamos no Bolsonaro, colocamos ele na presidência porque entendemos que era a melhor forma de mudar isso, de tirar o PT do poder, tirar essa bandidagem do poder. E isso mudou um pouco a perspectiva que a gente tinha no Brasil. Nasceu uma direita de verdade, não uma direita tucana que diz as coisas para a câmera e, na verdade, não defende, que tem outras pautas, outros valores. Então, ali começou uma mudança. E aí, eu acho que as redes sociais elas vieram acompanhando isso, né? Na primeira eleição do Bolsonaro ainda era muito forte o Facebook, né? Eu lembro, verdade. Eu lembro quando eu tinha 14 ou 15 anos, eu ainda via meme lá da Dilma e do Aécio Neves, na eleição de 2016, tudo. No impeachment de 2016, a eleição de 2014. Então, a gente passou por essa mudança. De lá para cá, as redes só cresceram, né? E vão continuar crescendo no Brasil. A gente teve lançamento depois do WhatsApp, Instagram, Twitter fortaleceu muito, cresceu. TikTok veio para o Brasil. Então, as redes ganharam mais público, ganharam mais espaço e foi muito bom porque trouxe transparência. Todo mundo conseguiu ver quem é quem, o que defende, quem é cada um. E com isso surgiram referências também. A gente compara a liderança do Bolsonaro com a liderança do Lula. Olha quantos sucessores o Bolsonaro fez. A maioria dos ministros do Bolsonaro hoje ou são senadores, deputados, governadores. O Lula, quem que é o sucessor do Lula? Na direita a gente tem Ratinho, a gente tem Zema, a gente tem Tarcísio, a gente tem Caiado, a gente tem nomes possíveis para disputar a presidência no futuro. O Lula tem quem?
pior prefeito do Brasil, né? O Haddad. Tá louco? Nem o Haddad conseguiu ganhar do Bolsonaro, tal. Vai colocar lá Glaze, vai colocar Janja, vai colocar o Dino. Não dá, não cresce liderança debaixo do Lula. É um monopólio de poder ali, o PT fica com os mesmos e quem não for... Não é à toa que o PSOL está crescendo na esquerda e ganhando mais fôlego, e o PT tem se esvaziado. E aqui desse lado a gente viu várias lideranças surgir, inclusive o Nicolas. Nicolas também, eu digo que é uma referência para mim, e o trabalho todo que ele tem feito nas redes sociais e tudo, trouxe muitos jovens a ver, poxa, um jovem entrou de fato, virou vereador com 24, 25 anos, é possível, dá para fazer, a gente consegue. E a forma de comunicar mudou. Porque aí com as redes conseguiu alcançar direto o público. Não era só mais Jornal Nacional, Fantástico, propaganda política e tal. A gente conseguiu ter uma ideia da opinião das pessoas, do que elas pensam, do que elas acreditam. E aí mudou. E acho que essa virada de chave foi importantíssima e está sendo importantíssima. Aqui em Curitiba, a gente teve 50% de renovação da Câmara, muito baseado nas redes sociais, nesse trabalho todo. Então, acho que é importantíssimo que isso continue acontecendo para o pessoal ver quem realmente é quem e a gente conseguir ter mais transparência. E talvez seja por isso que o STF está preocupado em regulamentar as redes sociais, né? O próprio Alexandre de Moraes falou que sente falta de quando apenas a TV aberta conseguia transmitir as notícias para as pessoas, né? Não, o Alexandre de Moraes falou já, não, porque esse pessoal fica criando contas fakes no Instagram com meu nome, colocando cabeça de ovo e não sei o quê. Cara, é isso, eles não querem ver a imagem deles ruim, sabe? Então, eles têm medo das redes sociais porque traz essa exposição e tem uma desaprovação muito grande. Saiu uma pesquisa recentemente agora falando qual você acha que é a principal causa das crises no Brasil, qual que é o principal problema do Brasil. Todo mundo colocou o judiciário em primeiro lugar. Depois vinha o executivo, o culpado pela crise brasileira atualmente. Então, todo mundo está vendo. O STF não era político assim. Se você pegar 15 anos atrás, ninguém nem sabia quem eram os ministros, o que fazia cada um. Não era transmitido as votações. A coisa era muito mais respeitável. A gente tinha o Joaquim Barbosa. A gente não sabia que o STF mandava tanto antes de Bolsonaro, né? Mas também de lá para cá cresceu-se num ativismo muito forte. Antes não tinha tanto assim. O que se tornou muito comum... cada vez mais com a ascensão principalmente da direita e do Bolsonaro, era o seguinte: o deputado, o senador perde o projeto, não consegue aprovar o projeto em plenário, com o voto dos deputados, tudo, pega isso aqui e judicializa lá no STF, faz uma ação de constitucionalidade, faz uma DPI, o que for, vai lá, protocolo, e o STF dá favorável. O próprio Lula falou que só consegue governar hoje com o STF. Então já protocolou, acho que mais de 15, 16 ações no STF, IOF, a questão da INSS, protocolo no STF, PIS/COFINS, enfim, um monte de coisa que sem o STF não conseguiria fazer. E de lá para cá o ativismo judicial cresceu muito. Os novos ministros que entraram, por exemplo, a gente tem hoje o Toffoli, que é advogado do PT, Dino, que era ministro do PT, o Zanin, que era advogado do Lula. A Carmen Lúcia, aquela fala dela durante as eleições, falou, não, eu reconheço que é uma censura, mas não pode haver censura... Como é que é? Enfim, ela falou lá defendendo a censura, tipo assim, reconheço, mas que não pode se manter no futuro e tal. O Alexandre de Moraes nem se fala. O Dino também já foi contra, ele mesmo já falou sobre possíveis anomalias nas urnas e agora ele também está nessa ideia de querer regulamentar as redes sociais. Uma das falas mais absurdas que eu vi nesse governo Lula, Fábio, foi o Flávio Dino fazendo uma reunião, antes de virar ministro do STF, quando ele era ministro da Justiça, fazendo uma reunião com as plataformas, representantes da Meta, Google, Facebook e tudo mais. Ele olha para todos eles assim na TV e fala: acabou a liberdade de expressão como valor absoluto no Brasil. Ele chegou a falar isso. Falou assim, com essas palavras. Abro e fecho aspas aqui. Acabou a liberdade de expressão como valor absoluto no Brasil. Ou vocês obedecem o que a gente fala como governo, ou vocês vão sofrer as consequências. Aí já é ditadura, pô. É uma ameaça. Isso não existe. E aí a gente viu o STF julgando o marco civil da internet agora, fazendo a vontade deles e tudo mais. Então, isso que inclusive tinha o Legislativo não quis pautar, né? O Mota não quis pautar, o Alcolumbre também. Então, não conseguiram no Congresso, no Legislativo, vai para o Judiciário. Só que isso desgasta. Aí o STF daqui a pouco vai repulsar o Lula, o PT, porque quer alguém que governe sem a necessidade do STF, que não gere tanto desgaste para eles. Mas da mesma forma, aqui o Gilmar Mendes
Putz, o Gilmar Mendes já falou que Curitiba é fascista, já falou mal da Lava Jato, que não, porque interrogava as pessoas e fazia tortura, e essa turma do Sérgio Moro, do Dr. Dallagnol, não é à toa que eu protocolei aqui um pedido para declarar ele pessoa não grata e tirar seu cidadão honorário, porque ele é cidadão honorário de Curitiba. Então, a gente precisa se posicionar também contra esses abusos. Agora, o Gilmar Mendes está envolvido naquela polêmica da CBF, com a faculdade dele, DP. Então, a gente tem visto que os ministros não são isentos, de forma nenhuma. Na verdade, as falas de alguns ministros são totalmente irresponsáveis. Sim. Foi o Gilmar Mendes ou o Barroso que falou que eleição não se ganha, eleição se toma, né? Foi, o Barroso, que nós derrotamos o bolsonarismo. Um ministro ir num evento da União Nacional dos Estudantes, subir no palanque e falar nós derrotamos o bolsonarismo, isso não existe. Não existe, não existe. Então, quem dera a gente tivesse... A Constituição diz que os ministros, para alguém ser indicado e aprovado como ministro do STF, deve ter uma reputação ilibada e notável saber jurídico. A maioria ali não tem nada disso. Não tem. Não, assim, a maioria não vem de uma carreira de juiz, a maioria não tem notável saber jurídico, mas o que acontece? Os senadores faziam acordos políticos e aí colocavam o cara lá e não faziam uma sabatina de verdade, não questionavam o que ele acreditava ou não questionavam se ele tinha notável saber jurídico, a reputação ilibada. Não dá para você colocar um Cristiano Zanin lá, que era advogado pessoal do Lula. Não dá para você colocar um Toffoli lá, que era advogado do PT. Isso não é reputação ilibada. O próprio Moraes também parece que, se não estiver enganado, trabalhou pro Geraldo Alckmin, né? Sim. E foi colocado por Temer. O Alexandre de Moraes era secretário de Segurança de São Paulo no governo Alckmin. Depois virou ministro da Justiça do Temer. Aí teve aquela crise da Marcela, a primeira-dama, né, esposa do Temer, que teria vazado, um hacker teria conseguido imagens dela nua e tal, ia vazar isso. O Alexandre de Moraes, como ministro da Justiça, conseguiu identificar, impediu o vazamento, e aí o Temer indicou ele como ministro do Supremo, depois que o Teori Zavascki faleceu ali na questão do acidente, né? E o Teori Zavascki, inclusive, era quem mais estava a favor da Lava Jato. A Lava Jato estava chegando nos ministros do STF, o Teori estava recebendo tudo, estava relatando. E aí, com a morte dele, a entrada do Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes virou o jogo ali e o STF começou a anular tudo. Ontem, inclusive, o Folha anulou todos os atos do Alberto Youssef, o maior doleiro do Brasil, né? Então... Um absurdo. Enquanto isso, os golpistas estão presos, né? Lá de 8 de janeiro, né? É um caso pior que o outro. O Sérgio Cabral, condenado a 400 anos de prisão por corrupção, tá lá na cobertura dele no Rio de Janeiro, gravando vídeo pro Instagram, dando dica de leitura. É ridículo. Devolveram o dinheiro que recuperaram da corrupção, anularam todas as condenações, acabaram com a prisão em segunda instância. Delação premiada, esvaziaram completamente, só vale para eles. Veja a delação do Mauro Cid. Já deu 4, 5 versões diferentes, já falou uma coisa para outra, coisa para outra, já vazou na imprensa. E aí, vai continuar mantendo? A única coisa que sustém a narrativa do golpe. Foi ameaçado, né? Porque eu vi vídeo que praticamente o Alexandre de Moraes estava ameaçando o Mauro Cid. Não, veja que você tem esposa, tem família, tem certeza que você quer falar isso, não sei o quê. Então não é assim que a banda toca. A gente precisa de fato de uma reforma completa no STF, tem que limitar o mandato, não dá para ser o resto da vida, tem que colocar um prazo ali de 5, 10 anos, o que for, tem que mudar isso. Tinha que ser por eleição também, né? Fala a verdade. O México fez isso, eleição para juiz. Não sei se o Brasil tem a maturidade para isso no momento. Mas eu não sei também não, né? Se for por eleição colocar o Lula de novo, né? É complicado, né? E com o TSE do jeito que está, quem que vai regular, né? A maioria dos países também não tem um tribunal eleitoral. Se constitui algo ali na hora, uma comissão eleitoral para acompanhar e fiscalizar, mas não tem um tribunal que pune, que condena. Não existe. O voto digital, você fala vai pro pessoal na Europa falar que você quer colocar uma urna digital, eles vão querer te esganar. Eles querem voto impresso. Não, aqui eu quero poder contar, mesmo que demore mais, estou nem aí e tal. Então isso também faz diferença. A gente precisa ter essa maturidade e colocar essas pautas para frente também. Mas de uma coisa é certa, o autoritarismo do STF reflete num Senado fraco, né? Eu acho que é o contrário. Eu acho que o Senado fraco leva ao autoritarismo do STF. Se a gente tivesse senadores, de fato, que estão dispostos a pautar impeachment dos ministros, a tirar o Alexandre de Moraes de lá, a colocar prazo no mandato dos ministros, aí a coisa ia mudar. A gente ia ver os ministros se acuando, não tomando essas decisões tão absurdas e começando a melhorar. É por isso que nessa eleição agora do ano que vem, 2026, a gente precisa de senadores corajosos, que não têm rabo preso, que são favoráveis ao impeachment do Alexandre de Moraes. O próprio Nicolas já falou que só vai apoiar senadores que se declararem em favor do impeachment do Alexandre de Moraes. Vários outros políticos têm afirmado isso também. E eu acho que é o caminho. A gente precisa de gente boa, gente corajosa lá.
e tomara que essa reforma aconteça e a população perceba isso. No último pronunciamento do Bolsonaro, ele pediu senadores para combater o STF, mas o Lula também está pedindo bastante senadores, porque ele só consegue governar com o STF, né? O Lula falou que a direita está querendo avacalhar o STF, a gente precisa colocar a gente lá e tal. Eu acho que eles perdem um pouco da força ali nesse sentido. No Legislativo a gente ganhou campo na última eleição federal, 2022. A tendência é que a gente cresça ainda mais. Eu espero que isso aconteça, mas vamos ver, né? Eu sei que você é um político da oposição, mas a gestão do Lula está sendo tão ruim assim mesmo, como a direita está falando, ou tem alguma coisa boa que a gente possa ressaltar? Você lembra de alguma? Eu estou pedindo ajuda aos universitários aqui. Sinceramente, o que o Lula mais divulga, o que o governo Lula mais divulga são benefícios sociais. Pé de meia, Bolsa Família, a conta de luz gratuita, a conta de gás, auxílio gás, essas coisas. Absorvente para... Absorvente, isso aí é gasto público. O que de melhor tem? Fala uma obra que ficou pronta. Fala um ministério que está dando uma estatal que está dando superávit. O ministério descobriram ontem 4 bilhões de roubo no Ministério da Educação. Ontem, 4 bilhões de roubo? 4 bilhões de roubo. Rapaz, Foi o TCU, fez uma auditoria, relatou que tinha 4 bilhões de roubo. E não está vendo repercussão no nisso, Ministério não, da Educação. Saiu a notícia, mas quando aconteceu no Bolsonaro aí, até pastor foi preso, né? É tanta coisa ruim acontecendo que, né, você vê. O roubo do INSS, o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, 90 bilhões de reais roubados. Até agora, quem que está preso? Os sindicatos. Qual sindicato que devolveu alguma coisa? Qual associação que devolveu um dinheiro? Nada. O governo da taxação taxando tudo, né? E veja, o Lula veio a público nessa semana passada falar que fez um acordo com o STF, Ministério Público, OAB, que vai pagar de volta o valor de quem foi roubado no INSS. Mas esse acordo é uma furada. Eu não vi quase ninguém falando sobre isso. Por quê? É um acordo que, primeiro, o PT a presidência entrou com uma ação no STF pedindo para que fosse feito esse acordo, porque estava com uma inundação de ações judiciais em primeira e segunda instância contra o roubo do INSS, para que a União ressarcisse, para que o INSS ressarcisse os aposentados. O INSS, o Instituto Nacional de Previdência Social, se tornou a maior vítima de processos na justiça. E gente não só pedindo de novo seu dinheiro, porque foi roubado de 5, 10, 15 anos. E aí? Tem o ressarcimento e tem os danos morais. Com esse acordo, ninguém vai ter acesso a danos morais. Inclusive, com essa decisão, o Toffoli, que era advogado do PT, por coincidência, ele que promulgou esse acordo, ele anula todos os processos que estão acontecendo na justiça e as decisões que foram tomadas de ressarcimento. Ou seja, se alguém quiser levar um processo na justiça para ter o seu ressarcimento integral ou dobrado ou com danos morais, não vai poder. Vai ter que aceitar o acordo e é isso daí mesmo. Fora que os advogados, ao invés de receber 10%, 20% dos honorários, vão receber só 5% segundo esse acordo. O cara pode ter ficado aí, pode ter não sei quantos processos que o escritório dele atende, pode ter e não vai receber. Então, está de fato tirando os direitos dos aposentados de receber a sua reparação pelos danos. Vai reparar agora com a inflação, sem juros, inclusive. Se o cara tivesse esse dinheiro e pudesse aplicar com juros, receberia muito mais. Então, tem sido um governo péssimo. Todas as pautas que está perdendo, está colocando para a STF ajuizar. O IOF agora não consegue cortar gasto. Já saiu uma matéria no Globo mês passado, 2 meses atrás, se não me engano, falando que não tem dinheiro para os serviços públicos em 2027, 2028, que a partir de 2026 as emendas do Congresso vai tomar quase a totalidade do orçamento não obrigatório, que o governo pode destinar para onde quiser. E aí, de novo, o governo vai ficar na mão do Centrão e do Legislativo. Então, esse é o governo que a gente tem. Sem resultado, só benefício, gasta dinheiro do povo, entrega mais imposto, mais censura, mais taxa e nada. Taxação das blusinhas, outra, foi o monitoramento do Pix. É só desgraça com esse governo. Um governo que se colocou como apoiador dos inimigos de Israel, está tretando com os Estados Unidos, tretando com o Trump. Tá um absurdo isso, né? Se a gente for falar de relações diplomáticas, aí não sobra nada, né? De fato, o Lula queria se apoiar nos BRICS, mas aí a China e a Rússia, o Xi Jinping e o Putin não vieram para a reunião da cúpula dos BRICS aqui no Brasil. Já estão falando que a COP30 vai ser esvaziada porque ninguém está querendo vir para cá, porque não conseguiram fazer estrutura lá em Belém e tudo mais. O Lula só tem um bom relacionamento com o Macron.
O Putin já está brigado com ele, ele nunca ligou para o Trump, nunca falou com ele. O Ministério das Relações Exteriores mandou uma carta que até hoje não foi respondida. Não tem diálogo, não consegue conversar. Com quem conversa? Com o Irã. Recebe navio de guerra do Irã, das ditaduras, tudo mais. Então, o Lula, de fato, é um fiasco nas relações exteriores, na diplomacia. Foi declarado persona não grata a Israel porque comparou a defesa de Israel do seu próprio território com o nazismo, que estava exterminando na faixa de Gaza, inventa número de não sei quantas milhões de crianças foram mortas na Palestina, na faixa de Gaza por Israel. E aí é natural que você vai ficar cada vez mais isolado no mundo. Se ofereceu para resolver a guerra na Rússia e da Ucrânia numa mesa de bar, ofereceu para resolver a tarifa do Trump com o jabuticaba. É isso que a gente tem hoje nas relações exteriores, o completo declínio. Se a gente compara com o Bolsonaro, não precisa ir muito tempo atrás. Olha esse último governo Bolsonaro. Ele foi lá para a Rússia, o Putin veio para cá, ele foi lá para os Estados Unidos, conseguiu conversar com o Trump, negociou um acordo muito bom de comércio de fertilizante e diesel lá com o Putin, negociou um acordo muito bom de comércio lá com o Trump, reduzindo tarifa. E aqui? Então, se essa tarifa de 50% que o Trump colocou para o Brasil for confirmada agora em agosto, o que prejudica o Brasil? Vai prejudicar muito a economia, né? Principalmente as nossas exportações, o agronegócio, a carne, a indústria que exporta minério, aço. Então, todos os setores vão ser prejudicados porque vai ficar mais caro para o americano comprar. E não se engane, os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Isso não envolve só o governo, é principalmente empresas privadas, é população, e as pessoas vão sofrer. Tem algumas fábricas já declarando férias coletivas para resolver essa questão, ver como é que vai fazer. Fábricas até, então. Porque assim, o que a gente exporta lá para os Estados Unidos? É matéria-prima bruta, é soja, é petróleo não refinado. O que a gente importa de lá? Tecnologia, iPhone, os medicamentos hospitalar, equipamento industrial, tudo vem de lá, carro. Então, assim, a peça, a gente manda lá para lá bruto, eles têm indústria, refinam, produzem, mandam para cá complexo, porque a gente paga mais caro. Não é à toa que nos últimos 10, 15 anos os Estados Unidos teve superávit comercial em relação ao Brasil. Ou seja, a gente pagou muito mais pelos produtos deles do que eles pagaram pelos nossos. Eles saíram no lucro. Então, assim, uma relação que, se for ferida, se for complicado com as tarifas, vai ser muito prejudicial para o povo brasileiro. Qual que vai ser o efeito disso? Vai ter menos comércio, a inflação vai subir, o preço de tudo vai ficar mais caro. Tudo. Não é só os produtos que a gente exporta para lá. Esses, claro, principalmente, o número 1, é o que vai ficar mais caro. Agora, os produtos gerais, porque também a gente importa petróleo lá, importa energia. Claro que a gente teve uma migração energética, né? Parou de importar diesel dos Estados Unidos, começou a importar mais da Rússia. Só que agora daí também o presidente da OTAN vem e declara que vai impor 100% de tarifa aos aliados da Rússia, China, Índia e Brasil, que continuarem até 13 de agosto, se não me engano, a importarem produtos da Rússia e continuarem financiando o regime russo. A gente tem uma transação comercial de 11 bilhões de dólares por ano com a Rússia. E aí? Como é que vai ser? De onde que vai vir esse diesel? De onde que vai vir essa energia? Enfim, fertilizante, a gente compra muito fertilizante da Rússia, vai ferrar com o agro aqui. E agro, se você pegar o PIB, é o único setor que tem crescido. Mais que indústria, mais que serviço, mais que comércio. É o agro que está sustentando o crescimento do Brasil. Sem isso, lascou. Vai ficar tudo mais caro, os alimentos, e a gente vai se ferrar aqui na ponta. E você está por dentro dessa lei da reciprocidade que o Lula quer lançar contra o Trump? Sim, a lei é uma lei que autoriza a reciprocidade, né? Então, se os Estados Unidos impõem tanto por cento de tarifa, a gente pode colocar o mesmo valor nisso. Mas é uma escolha do governo fazer, né? Uma lei autorizativa, então pode ser feito. Agora, se o Lula escolher esse caminho, com certeza vai complicar ainda mais o Brasil aqui, porque o Trump já declarou na carta dele que a cada tarifa que a gente aumentar mais a reciprocidade deles, ele vai dobrar lá. Ou seja, o efeito, ele já deu as cartas na mesa. Ele falou, ó, amigão, é isso aqui, se você quiser reduzir isso aqui, não adianta você aumentar a tua tarifa aí, você vai ter que vir falar comigo. Senta na mesa e vamos negociar. E o Lula até agora nada, não sentou na mesa, não ligou. O presidente da OTAN até falou, olha, é bom vocês se afastarem da Rússia, começar a falarem com a gente, liga aí para o Putin, vê se vocês vão continuar apoiando lá, ele financiar essa guerra. Então, assim, o mundo todo está dando sinais para o Lula de que está seguindo o caminho errado. Se continuar, vai gerar mais prejuízo. Tem que vir para cá. Assim, o Brasil sempre foi conhecido como um país neutro, que tinha boas relações comerciais com o mundo todo. Tanto com a Rússia, quanto com a China, quanto com os Estados Unidos, quanto com o Ocidente, o Oriente, tudo. O Lula está conseguindo jogar essa reputação no lixo de mais de 200 anos que a gente tem. É que antes da internet o Lula dizia que ia lá
jogava uns dados pro ar e as pessoas acreditavam. Hoje tem internet, né? Exatamente, tem isso. E no primeiro governo do Lula estava no boom das commodities, né? Então a gente tinha um superávit muito bom, os países todos estavam querendo comprar da gente. Hoje a maioria dos países criaram independência em relação aos alimentos, não precisa tanto do Brasil. Se quiser, se ficar muito caro, tem outras fontes de comercializar. O Paraná, por exemplo, exporta muito, o agro daqui exporta muito, soja, café, produtos importantíssimos. Se isso for taxado, vai ferrar a gente aqui, porque eles conseguem exportar de outros países. Os próprios Estados Unidos têm plantado muito soja agora. Então é um negócio que assim, né? Até onde vai? A gente precisa voltar a ter relações diplomáticas mais centradas e conseguir conversar com todo mundo para não prejudicar o brasileiro. Mas essa tarifa do Trump ao Brasil, surgiu um questionamento, né? Uma pergunta, uma incógnita. Quem é o culpado? O próprio Lula culpou o Bolsonaro. Muita gente culpando o Lula. Ao seu ver aí, como estudante de política, como político, quem é o culpado desse tarifaço? Veja, saiu uma pesquisa essa semana da Bloomberg perguntando justamente isso para o brasileiro sobre o tarifaço. Posso até abrir aqui. Mas o principal era... a maior parte da população considerava que a principal culpa desse tarifaço é a aproximação do Brasil com os BRICS. Entendia que não era tanto STF, Bolsonaro, Lula. Aqui, ó. Não é isso, não. Tarifas do Trump, justificado. Aqui, ó. Na sua opinião, essa é a pesquisa que essa semana da Bloomberg, tá? A pergunta é, na sua opinião, qual foi a principal motivação que levou o Donald Trump a anunciar uma taxação de 50% sobre os produtos brasileiros? E olha só os resultados que interessante. 40,9% da população respondeu que o principal motivo é a retaliação contra a participação do Brasil nos BRICS. Aí, 37% respondeu que é a atuação da família Bolsonaro junto ao Donald Trump, então Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. E aí, 16% que é uma retaliação contra as decisões do STF sobre as redes sociais americanas. Veja que interessante. Na visão da população, da maior parte da população, tá os BRICS. E o Trump nem cita os BRICS na carta que ele mandou para cá. Na carta ele fala, olha, não estou feliz com a relação que a gente tem comercial, vocês estão tratando o Bolsonaro de forma muito injusta, o julgamento contra ele, e vocês estão tratando a liberdade de expressão e as empresas americanas de tecnologia, de redes sociais aí muito mal. Então ele colocou esses 3 motivos, a censura, o julgamento do Bolsonaro e as relações comerciais. Esse motivo das relações comerciais não aparece aqui, aparece o BRICS. Por quê? Porque o Lula está defendendo uma desdolarização. Ele chega lá no BRICS e fala, precisamos ter um comércio que não use o dólar, vamos usar outra moeda para fazer isso e tudo mais. Então, claramente, ele tem se colocado como opositor a esse domínio dos Estados Unidos. E aí vai sofrer as consequências. Isso para o Trump é uma enorme ameaça. Se a China e a Rússia aderem a isso daí, lascou. Só que daí ele já colocou as tarifas e tudo mais, perguntou, quem que aí está falando? Está falando em defender uma moeda alternativa ao dólar. O chanceler da Rússia já veio falar que é o Lula. Que a Rússia tem nada a ver com essa história, que a ideia é do Lula e tudo mais. Então, se continuar nesse caminho, quem vai se ferrar é a gente e eu não vejo, sinceramente, benefício. Agora, é claro que o Trump defende os interesses dos Estados Unidos. Ele é presidente dos Estados Unidos, ele quer uma melhora econômica dos Estados Unidos, ele quer que as empresas americanas se deem bem. Se o Brasil se ferrar sobre isso, ele não está nem aí. Ele gosta do Bolsonaro, ele tem uma relação de apreço pelo Bolsonaro, tem um respeito por ele. Sinceramente, na minha opinião, eu acho que ele escolheu as tarifas ao invés da sanção ao Alexandre de Moraes, porque a sanção é mais demorada, tem que passar pelo Congresso, tem que ter aprovação, exige um preço político para ele lá fora. As tarifas não, ele dá uma canetada e começou a tarifa. Então, acho que na afobação de querer resolver o problema o quanto antes e mostrar poder, mostrar que manda e colocar ordem na mesa, ele colocou as tarifas, só que o problema é que a tarifa afeta todo mundo. Mas prejudicar os brasileiros por causa de relações... O próprio Bolsonaro falou que as tarifas já são prejudiciais para o povo brasileiro. Não dá, vai todo mundo pagar essa conta. O ideal é que fosse uma sanção específica aos ministros do STF, ao PGR, ao Lula, que fosse a todo mundo que participou dessa caça às bruxas que ele chamou do Bolsonaro. Seria a melhor opção, a mais diplomática e a mais cirúrgica, né? Quando se aplica uma tarifa, todo mundo se lasca, a população, os empresários, o produtor, o comerciante. Então, eu não acho que é benéfico para nós. O Lula, de fato, recuperou 2 pontos percentuais de aprovação depois dessa tarifa. No Canadá, o Trump meio que reabilitou o opositor lá no Canadá eleitoral e o cara conseguiu se reabilitar. Não vejo o Lula seguindo esse caminho porque ele não tem essa habilidade toda e, de fato, é um governo com pouquíssimas entregas. Mas a gente tem que acompanhar de perto para ver se vai conseguir essa negociação. O ideal era que ligasse para ele, colocasse o rabo entre as pernas e falasse, amigão, vamos negociar aqui, vamos conversar,
mas por enquanto não tem nenhum sinal disso. E não corre o risco de ser impeachmentado o Lula com esse desmando todo que está tendo? Ou os nossos parlamentares, os nossos senadores, principalmente que é a oposição do governo, são frouxos a tal ponto de não fazer um... Veja bem, a Dilma ela só foi impeachada, né? Em 2016, quando ela brigou com o Cunha, que era o presidente da Câmara. Já tem vários pedidos de impeachment na gaveta do Mota lá na Câmara dos Deputados. Basta o Mota pautar. Então, eu acho que exige uma articulação política, exige um desgaste muito grande. É claro que a Dilma, na época, já estava com mais de 70% de desaprovação, de reprovação, então era um índice muito alto. Ainda tinha mais 2 anos de governo, a gente ainda está com 1 ano e meio, então o Temer ficou por 2 anos. Então, acho que nesse sentido, tem sim um preço a ser pago. Acho que a maioria hoje não votaria a favor do impeachment. A gente viu uma maioria dos deputados votando a favor da derrubada do IOF, que já foi uma sinalização muito boa contra o governo Lula. Acho que hoje não existe articulação para o impeachment, não existe maioria. Tanto que o Mota não está pautando por isso. Então, é um processo que vai exigir mais conversa e mais desgaste. Eu acho que a questão da INSS poderia desgastar mais o Lula. Outras pautas assim poderiam desgastar mais ele. Mas, no momento, eu acho que não tem voto para passar. Queria muito que acontecesse. Acho que ele é responsável pelo buraco que a gente está hoje. Uma taxa de juros mais de 15%, inflação disparando, o preço de tudo subindo. Enfim, a situação que a gente está é deplorável, escândalo do INSS, pessoas sendo roubadas e tudo mais. Então, acho que ele deveria ser responsabilizado sobre tudo isso, mas, no momento, não vejo isso acontecendo no Congresso. Mas 2026 também é logo ali, né? Exato. Essa é a nossa esperança, que a gente possa eleger alguém melhor, representantes melhor, não só na presidência da República, mas principalmente no Senado, na Câmara dos Deputados, para também colocar a gente corajosa ali, disposta a fiscalizar a presidência, disposta a fiscalizar o STF e fazer a mudança. Principalmente no Senado. A gente precisa de bons senadores que pautem esses caras aí, coloquem na parede e falem, não, peraí, tá tudo errado, vão empichar o Alexandre de Moraes e acabou. E o Gui, ele vai vir a algum cargo em 2026 ou vai... Quem? Você. Eu? 2026 ou vai dar continuidade ao seu mandato como vereador em Curitiba? Não, por enquanto o meu foco é o mandato aqui. Eu estou 100% focado nisso. A eleição é só ano que vem, tem muito tempo ainda. Mas uma coisa é fato, o meu partido precisa de ajuda. O Novo tem que bater a cláusula de barreira ano que vem. É um desafio muito grande. A gente tem 5 deputados federais, precisa ir a 14. Então eles têm chamado todo mundo que tem voto no partido para se candidatar a deputado federal. A gente conseguir bater essa cláusula, nem que seja ou do número de deputados ou dos 2,5% de votos que a gente precisa no Brasil inteiro, espalhado por 9 estados. E eu sou uma pessoa de time, como eu já falei, eu não estou na política por mim, por meu mandato, por isso. Então, se for para ajudar o time, se for para a gente conseguir um propósito melhor, um resultado melhor, não tem problema nenhum em me lançar. Acho que esse seria talvez um dos principais motivos para a gente conseguir uma mudança, uma melhora nesse sentido. Mas, por enquanto, a eleição não tá no meu radar. Você está focado no seu mandato? Com certeza. A gente tem muita coisa para fazer ainda. Tive 6 meses só, já tivemos algumas entregas importantes. Já tinha um projeto de lei aprovado da transparência dos radares, que obriga a prefeitura a fazer um estudo técnico dos radares todos os anos para garantir que aquele radar tem necessidade de estar ali, mostra quais são os radares que mais multam e tudo mais. Tem outros 17 projetos já protocolados que estão em análise na Câmara. Tem mais 60 propostas e requisições à prefeitura. Então, a gente está fazendo muita coisa, está recebendo cada vez mais, a população tem visto isso. Então, tenho que honrar, né, com esses 16.664 votos que eu tive aqui e fazer isso valer a pena. Por enquanto, acho que ainda a gente tem muito chão pela frente. Perfeito. Eu vejo suas redes sociais e parece que tu gosta muito da primeira-dama do Brasil, né? Do Lula tu não gosta não, mas da primeira-dama você gosta, né? Gostava. Eu acho que você prefere a Janja... Fake news, censura. Censura o pastor aqui, corta o microfone dele, produção. Eu acho que você prefere a Janja do que a Michele. Deus me livre, cara. Tá louco, não fala coisa dessa. Né? Tem gente que vai acreditar ainda. Processei a Janja 2 vezes. Processei a primeira por causa do gabinete paralelo dela. Saiu a notícia de que ela teria assessores informais. A primeira-dama não pode ter assessor formal. Teria assessores lá no Palácio da República. Processei ela por isso, a justiça arquivou. E agora entrei com outro processo por causa das viagens dela. As viagens que ela fez acompanhada do presidente da República, que em tese configuram um desvio de finalidade e improbidade administrativa.
Então, essa justiça catou, deu 21 dias para ela se explicar. Curiosamente, o objetivo, a gente processou ela e a União, né? Então, eu e o advogado Jeffrey Chiquin, meu parceiro aqui em Curitiba, a gente fez junto o processo. A União se defendeu através da AGU, né, que é natural, a Advocacia Geral da União. Só que, curiosamente, a Advocacia Geral da União também foi usada para defender a Janja. Então, ela não contratou um advogado, usou o governo. Ou seja, a gente já paga para ela viajar, agora você está pagando também para que ela se defenda no meu processo, você está pagando os advogados da Janja. Olha que maravilha. Então, esse processo ainda está correndo, eles apresentaram a defesa. Daqui a pouco abre o prazo para a gente contestar a defesa deles. Acho que mais uns 2 meses aí, talvez a gente tenha algum desfecho desse processo, mas vai ser interessante de ver se dá alguma coisa. A gente tem que fiscalizar o dinheiro público, né? Não dá para a gente ter uma primeira-dama que viaja de executiva, que viaja com a FAB, com jatinho para 200 lugares da FAB e gasta dinheiro a rodo, e os gastos dela no cartão de crédito ficam em sigilo, a gente não sabe do que está gastando. Então, no meu ver, isso é completamente inadmissível, as posturas dela são inadmissíveis. Durante as enchentes no Rio Grande do Sul, ela posta um vídeo dançando, falando que está indo para a Índia e vai se divertir lá. Isso não é postura de primeira-dama, só prejudica cada vez mais o Brasil. Mandou o Elon Musk, xingou o Elon Musk publicamente, complicando ainda mais nossas relações exteriores. Então, acho que, sinceramente, se ela ficasse quietinha aí, não falasse mais nada, entrasse numa caverna, não saísse mais, seria melhor para o Brasil. Mas, enquanto ela está fazendo isso, a gente fica em cima fiscalizando. Tá dando ferramenta para a oposição, né? Tá dando ferramenta. Nossa, total. Inclusive, o vídeo da jabuticaba, do Lula falando da jabuticaba, não foi postado em nenhuma rede do Lula nem do governo. Quem gravou e postou foi ela. Foi na rede da Janja. Sim, entra aí na rede do Lula, não tem nenhum vídeo da jabuticaba, tá tudo no perfil dela. Eu acho que às vezes o pessoal deve brigar internamente e falar, Janja, não faz isso, ela fala, Dani, vou fazer. E aí o Lula defende ela, e vai lá, companheiro, faz aí o que você quiser. E aí o negócio continua. Então ela está sendo uma das responsáveis pelo fiasco do Lula também, com certeza. A desaprovação da Janja é muito alta. Eu não lembro da última pesquisa, mas acho que era 60%, 70%, alguma coisa assim. Então o brasileiro já tem uma reprovação muito grande contra ela, né? Tomara que ela ouça isso e fique quietinha. Ô Guilherme, você como é um jovem que está atuando na política, você acha importante os jovens dessa geração se despertar também para a atuação na política? Com certeza. Acho que mais do que nunca a gente precisa de uma renovação. E o jovem tem um papel importantíssimo nisso, né? Uma mudança de pensamento, em fazer uma transformação real no Brasil. O problema é que muitas vezes eu vejo que o jovem fala, não vou votar, não estou nem aí para essas coisas, política é muito chato, não me interesso. Mas, meu amigo, o país que você vai viver lá daqui para frente é você que vai construir. Hoje beleza, você é jovem hoje. Quando você for casar e for financiar um imóvel, você vai ter que pagar a taxa de juros, que é resultado da política. Se o governo gasta mais do que arrecada, quem se ferra é você, quem paga a conta é você. Daqui a pouco você vai estar fazendo suas próprias compras no supermercado, quem vai estar pagando mais caro porque escolheu o governo errado é você. Daqui a pouco você vai ter os seus próprios filhos e daí não vai conseguir vaga para eles, a culpa também vai ser do político que está lá. Então, acho que o jovem precisa acordar de fato para isso, entender a responsabilidade, que não é só dele, mas é em relação à sociedade, que tem uma responsabilidade de votar, de se posicionar, de defender os nossos valores e de lá na frente fazer a diferença também. Então, quanto mais jovens se posicionarem para a gente transformar o Brasil aí para os próximos anos, melhor. Eu tenho uma visão, Fábio, de que eu não estou na política para mudar o hoje. Eu estou para mudar daqui 5, 10 anos. A política é uma coisa que demora, é uma coisa que leva tempo para as coisas acontecerem, para a gente ver resultado. E eu estou para que os meus filhos, meus netos tenham um Brasil melhor. Um Brasil com mudanças perenes que vão ser melhores de fato, que a gente não fique nessa loucura de precisar brigar com o governo para as coisas acontecerem, que a gente consiga ter de fato um governo que entrega obras, que corta gasto, que gasta o mínimo, que corta benefício social para conseguir gastar mais em saúde, em educação e segurança pública. A gente tem um Brasil mais seguro, sem roubo, sem corrupto, sem bandido no poder, juízes menos ativistas, menos políticos e mais juízes de fato. Quando a gente tiver um Brasil desse, com certeza acho que vai ser motivo de orgulho. A gente vai poder olhar para trás e falar, valeu a pena cada luta, cada embate, mas até lá a gente não arreda o pé, né? É desse jeito. E qual é o seu sonho de país? Uma pergunta boa, acho que eu nunca parei para pensar nisso. Eu fico muito focado na cidade, o país é muito grande. Não, mas eu sonho um país melhor para os meus filhos, um país que produza muito mais, que transforme a riqueza natural que tem, uma riqueza material, que a gente consiga ter acesso à riqueza que os Estados Unidos, que Rússia, que China, que grandes potências no mundo têm,
que a gente possa se tornar uma referência nisso, que os preços fiquem mais acessíveis, que o pobre tenha um poder de compra muito maior do que tem hoje, consiga sua independência, sua autonomia financeira, que não dependa do governo para nada, que consiga construir a sua vida, a sua carreira, o seu futuro. Enfim, com um governo que entrega mais resultado, uma vida melhor do que escândalo de corrupção, com um país que tem uma reputação melhor lá fora, no exterior, do que tem hoje, que é respeitado de fato pelos líderes mundiais e pelas pessoas lá fora, não só pelo futebol, não só pelo samba, não só pela cultura, mas de fato porque é um país bom para se viver. Curitiba é uma cidade ótima, quem dera a maioria das cidades tivesse os padrões de vida de Curitiba, o índice de desenvolvimento, o pleno emprego, o acesso a tudo isso. A gente tem algumas cidades boas no Brasil, espero que isso possa se desenvolver de forma geral aí nos próximos anos também. Durante a nossa conversa aqui, alguma pergunta que você gostaria de responder, mas eu não te fiz? Acho que não, a gente falou bastante coisa. Mas na vida, alguma pergunta que você gostaria de responder, mas nunca te Qual fizeram? é seu Pix? Eu passo o meu pra você. Não, tô brincando. Mas assim, acho que se fosse para deixar uma mensagem, né, de que a gente não pode perder a esperança. A gente tem que continuar lutando por um Brasil, tem que manter uma transformação real, lutar por uma transformação real, para que a gente consiga ter um país melhor, não para a gente, não pelo que a gente tem a ganhar, mas pelas futuras gerações, por quem virá pela frente. Sim, a batalha é difícil hoje, sim, muita coisa que a gente fazer não vai prosperar, não vai dar certo, mas a gente tem que ter a garra de continuar fazendo, se posicionando, senão ninguém mais vai fazer por nós. Então, que mais pessoas tenham essa visão e essa garra de poder lutar pelo nosso país também para fazer as coisas acontecerem. Perfeito, Guilherme, obrigado. Tamo junto, obrigado pelo convite. Foi uma honra poder recebê-lo aqui. Obrigado por compartilhar tanta coisa com a gente. E uma hora dessa aí a gente dá continuidade a essa conversa. Com certeza. Se você puder vir aqui novamente. Claro, quiser, claro. Né? Pastor, esse tempo aqui. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui contigo nesse tempo. Parabéns pelo projeto. Eu acredito podcast, mais um podcast aí para abençoar a nossa geração e todo mundo que nos ouve. Que continue prosperando, que mais gente possa vir, possa ouvir, possa dar certo cada vez mais o teu projeto. Valeu, obrigado. Tamo junto. Você que chegou em nosso canal, você está no Eu Acredito Podcast. Hoje tivemos uma conversa aqui com o Guilherme Kilter, jovem político, vereador em Curitiba. Espero que esse bate-papo, de alguma forma, tenha levado você informação, conhecimento e, acima de tudo, edificação para a sua alma. Um recado especial para você que está com o nome negativado, com o nome sujo na praça. Deixa eu lhe ajudar te apresentando a Bosscred. Bosscred é uma empresa totalmente conceituada no mercado que tem ajudado muitas pessoas a limpar o seu nome. Portanto, se você está com o nome sujo, entre em contato com a Bosscred pelo QR Code, pelo WhatsApp. Um dos advogados associados vai te dar a melhor assistência possível para você parar de sofrer constrangimento e ter o seu nome limpo. Você que é do estado do Paraná, Curitiba, região, ou é de outro estado e tem possibilidade de vir até nós, dia 23 de agosto, a partir das 17 horas, teremos a segunda edição do Eu Acredito Imersão no Apocalipse. Será um tempo especial de muita comunhão e de aprendizados com 2 mestres na área da escatologia bíblica no Brasil. Pastor César Cavalcante, de São Paulo, que é pós-tribulacionista, acredita que o arrebatamento da igreja vai acontecer após a grande tribulação, e o pastor Carlos Cardoso, de Santa Catarina, pré-tribulacionista, que acredita que o arrebatamento da igreja será antes da grande tribulação. Você é pré ou pós? Tanto o pré e o pós-tribulacionismo será um dos assuntos que serão conversados, e também sobre o livro do Apocalipse e outras temáticas relacionadas à escatologia bíblica, o estudo do fim dos tempos. Eu vou nessa, vou deixar aqui o vídeo passando, vou disponibilizar o link do nosso WhatsApp para você fazer parte do nosso grupo, e lá no nosso grupo eu vou disponibilizar o link para você se inscrever e fazer parte dessa grande imersão no Apocalipse. Até mais, semana que vem, melhor, amanhã eu estarei em um podcast e nós vamos transmitir também aqui pelo Eu Acredito Podcast a partir das 20 horas, e você é o meu convidado especial. Mas com os convidados, com a graça de Deus, semana que vem a gente está de volta. Pode soltar o vídeo, Léo. Valeu, até mais. Vem aí.
Segunda edição do Eu Acredito. Imersão no Apocalipse. Dia 23 de agosto, às 17 horas, na Admissão, em Fazenda Rio Grande, a Igreja da Cidade. Reserve sua vaga. Rua Goiabeira, número 378. Pastor anfitrião, Pastor Ereson Lourenço. Evento 100% presencial. Diante dos eventos intensos que estamos vivendo no mundo, entender os tempos que estamos atravessando nunca foi tão urgente. E a chave para essa compreensão está no livro da Revelação, o Apocalipse. Nessa edição, teremos a presença de dois grandes nomes: Pastor Carlos Cardoso, pré-tribulacionista; Pastor César Cavalcante, pós-tribulacionista. Convidados pelo Pastor Fábio Santos, eles se reunirão à mesa do podcast Eu Acredito para debater os sinais do fim, os acontecimentos mundiais, as profecias bíblicas e o cenário geopolítico atual. Será um tempo de profunda edificação, revelação e despertamento espiritual. Você não pode ficar de fora. Reserve já sua vaga. Rua Goiabeira, número 378. Admissão, Fazenda Rio Grande, a Igreja da Cidade. Fui escolhido.